instantinho. Bom, boa tarde a todas e a todos, né, que estão conosco aqui. Sou Alexandre, trabalho na FETAESC. Hoje eu auxilio ali o Fórum de Combate, né, na Comissão de Impactos. E hoje nós estamos realizando esse colóquio, né, um trabalho ali da comissão, juntamente com o colega Padilha, José Padilha da OSESC, né, que organizou essa apresentação. Infelizmente ele não pode estar presente, mas deixou aqui o abraço a todos. E o nosso objetivo hoje é trazer não só os membros do fórum, né, mas também principalmente a sociedade, o que é essa questão de regulamentação, marcos regulatórios, legislação, né, políticas públicas, receituário agronômico, que envolve a questão dos agrotóxicos em Santa Catarina e no Brasil, né? Então, para isso, a gente trouxe um colega de trabalho da SIDASC, né, o Matheus, que vai estar fazendo essa apresentação. Eu vou passar para ele daqui a pouco a palavra, mas eu queria agradecer novamente a todos, e não sei, Adriana, se você tem alguma informação, algum informe para passar para o pessoal? Primeiro eu queria desejar um ótimo evento, né? Estamos começando uma série de colóquios, iniciando muito bem, né? O Matheus sempre muito preciso, né? Nas suas apresentações, muito querido também. Queria também deixar aqui um abraço do Dr. Eduardo, né? O coordenador do nosso fórum, que está no evento em Espírito Santo, e por isso ele não vai poder comparecer hoje, mas ele está aqui na torcida por um ótimo evento, tá? Podemos, então, passar a palavra ali para o palestrante, né? Sim. Matheus, fica com você aí. Só uma coisa. Adriana, você pode colocar a inscrição desse colóquio, né? Ali no nosso chat. Quem não fez a inscrição e quiser o certificado, a gente precisa que seja feita a inscrição ali, pelo aquele link que a Adriana vai colocar, tá? O nosso tempo hoje é até às 15h30, no máximo, tá? A apresentação, conversando com o Matheus aqui, a gente vai fazer em forma de uma aula, conforme as dúvidas forem aparecendo, vocês podem ir questionando, eu, a Adriana, vamos parando ali também, vamos dando uma olhada no chat, né? E aí vocês só levantem a mão também, tá? Quando quiserem falar. Obrigado, gente. Matheus, com você. Então, pessoal, boa tarde. Primeiramente, agradecer pelo convite do fórum. Eu sou membro do fórum também, eu estou como membro suplente da SIDASC, participo também desde o início do fórum, já participei de algumas comissões, mas como atualmente eu ocupo o cargo de gestor da divisão de fiscalização de insumos agrícolas da SIDASC, não que eu não goste de participar do fórum, mas acaba sobrando muito pouco tempo devido aos compromissos que a gente tem na SIDASC e devido a todo esse trabalho que os agrotóxicos necessitam que a gente se dedique, né? Então, hoje, até estava falando com o Alexandre e com a Adriana aqui, que foi um desafio enorme para mim estar fazendo essa palestra, porque é quase como se fosse uma prestação de conta para a sociedade, assim dizendo, e tabular, organizar os dados para estar mostrando para vocês tudo aquelas políticas públicas que a SIDASC, dentro das suas competências legais, desenvolve, né? É a primeira vez que eu faço esse tipo de palestra. Normalmente a gente vai pontuando algumas ações quando foca em algum assunto específico, mas tabular de forma geral, assim, esses dados foi um desafio. Eu levei quase um dia e meio para fazer 30 slides de tanta informação que a gente tem. E, por outro lado, também, eu até estava falando com os colegas, com o Alexandre, onde que é meu superior aqui no Departamento de Defesa Vegetal, que, por outro lado, é bom, porque, às vezes, a gente internamente não sabe o tamanho do nosso trabalho. E isso até me surpreendeu também quando eu fui organizando as coisas. Olha, a gente faz tanta coisa com tão pouca gente que, às vezes, até o pessoal vai se surpreender. Então, a ideia, quando me chamaram, era para falar um pouco de receituário agronômico e das políticas públicas, né, desenvolvidas aqui no estado de Santa Catarina para a questão dos agrotóxicos. O objetivo da SIDASC nunca é proibir o uso, nunca é restringir o uso, e sim visando sempre o uso correto desses insumos na nossa agricultura, uma vez que esse produto é um produto
São produtos legais, registrados, autorizados por lei e pelos órgãos oficiais, e a ideia, então, é utilizar o desafio da cidade, que é fazer com que a gente utilize de forma correta. Quando pediram para eu falar de receituário, eu também pensei, como é que eu vou falar de receituário com um público que não é, na sua totalidade, técnico, né? Então, a ideia hoje é dar uma perpassada aqui pelas questões das responsabilidades dos profissionais envolvidos na questão do receituário e não adentrar naqueles assuntos técnicos que a gente tem relacionados à emissão correta de um receituário agronômico. Então, vocês vão ver que eu vou passar muitas informações de todas as políticas que a gente acaba fazendo no estado de Santa Catarina, e caso vocês tenham dúvidas de como elas são executadas, é claro que eu não vou me aprofundar item a item em como elas são executadas, vocês, por favor, interrompam para que a gente possa estar explicando para vocês, tá? Então, deixa eu só começar aqui. Então, uma primeira coisa que nós temos que entender é por que os agrotóxicos são tão controlados, né? E isso vem lá desde a nossa Constituição, vocês, o pessoal do fórum já deve estar bem familiarizado com isso, mas o nosso artigo 225 da Constituição diz que todos têm direito a um meio ambiente saudável, né, para poder viver tudo aquilo que prevê naquele artigo 225. E o item 5, o inciso 5 desse artigo da Constituição fala que é função do Estado controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Sendo agrotóxico um produto perigoso e caracterizado por essas condicionantes aí, ele é amplamente controlado pelo Estado, desde a fase da sua importação, fabricação, produção, até a fase da destinação final de embalagens vazias e seus resíduos nos alimentos, no meio ambiente, em tudo. Então, por esse caminho que é longo, tem diversos órgãos envolvidos, diversas pessoas, diversos profissionais envolvidos, né? E a SIDASC é um desses elos. Dentro do estado de Santa Catarina, então, a SIDASC tem a competência para fiscalizar a questão do uso, da comercialização, entre outras coisas. Porém, o nosso regramento ele vem desde 89, com a promulgação da Lei 7.802 de 89, que está em processo de revisão aí no Senado Federal, né? Nós temos hoje, atualmente, também o Decreto Federal 4074 de 2002. Santa Catarina demorou praticamente 10 anos para fazer uma lei estadual, então nós ficamos com um limbo aí de 10 anos nos trabalhos realizados com relação aos agrotóxicos no nosso estado. Nós já tivemos diversos decretos estaduais aí no meio do caminho, e atualmente a gente trabalha com o Decreto Estadual 1331 de 2017, que passou por um processo de revisão antigo de 5 anos, né? E aí a gente conseguiu em 2017 a assinatura pelo então governador Raimundo Colombo. E lá no artigo 3º desse decreto é estabelecido que compete à Secretaria do Estado da Agricultura, através da SIDASC, fazer o cadastro de agrotóxicos e os registros das empresas que comercializam e armazenam agrotóxicos, que prestam serviços na aplicação de agrotóxicos no nosso estado, e também fiscalizar o comércio, o armazenamento, a prescrição, o uso, a destinação de embalagens vazias, amostrar produtos de origem vegetal e insumos, monitorar e controlar resíduos. Só por essas competências, você já deve imaginar o tamanho do trabalho que é da SIDASC fazer isso em todo o estado. E uma breve contextualização, para nós termos uma noção do tamanho desse negócio no estado de Santa Catarina. Santa Catarina, com dados a partir da indústria, nós estamos tabulando o primeiro ano corretamente, então provavelmente para o ano que vem nós vamos ter esses dados mais compilados, mas atualmente a gente é considerado o 9º maior consumidor de agrotóxico do país, entre os estados, né? Nós atualmente temos 1.140 empresas registradas e temos 1.565 marcas comerciais de agrotóxicos autorizadas para o comércio e para o uso no nosso estado. Nós temos 183 mil propriedades rurais que, basicamente, todas elas utilizam, umas mais, outras menos, agrotóxicos. 1.554 profissionais atuam na emissão de receituários agronômicos, nos últimos 12 meses atuaram, né, na emissão de receituários agronômicos nos últimos 12 meses. 2,07 milhões de receitas agronômicas foram emitidas em nosso estado. E essas receitas foram emitidas para 223.600 usuários diferentes. Então, esse é o universo que a gente trabalha e que a SIDASC tem que controlar de começo, meio e fim. E como fazer isso, né? Então, William Deming foi um dos responsáveis pela reconstrução do Japão no pós-guerra, pós-segunda guerra, né? Ele implementou sua metodologia e um pouco da cultura do Japão hoje que nós temos de eficiência dele, e ele sempre falava, não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia.
Então, para tu poder gerenciar e criar políticas públicas, tu tem que ter informações, tu tem que entender os dados, entender as situações que ocorrem no teu estado, porque senão tu não consegue fazer a gerência disso tudo. É tão complexo que tu não consegue. E gerenciar no achismo, tu tanto pode ir para um extremo quanto pode ir para outro. E esse não é o caminho correto, principalmente num assunto tão delicado, que é o assunto dos agrotóxicos, que envolve impactos sociais, impactos ambientais e impactos econômicos também, né? Então, a SIDASC, visando isso, a SIDASC vem trabalhando muito no gerenciamento e na coleta de informações e dados para poder desenvolver as suas políticas públicas. Então, para vocês terem uma noção, a SIDASC ela tem a sua organização, aqui eu vou passar só por cima para vocês entenderem, tem a presidência, tem as suas diretorias. Nós temos uma diretoria que é a Diretoria de Defesa Agropecuária, na qual tem 3 departamentos de inspeção animal, o Departamento de Defesa Vegetal e o Departamento de Defesa Sanitária Animal. Dentro do Departamento de Defesa Sanitária Vegetal, nós temos a divisão de classificação, a divisão de defesa vegetal, a CRT, que julga os processos administrativos, e a divisão de fiscalização de insumos agrícolas, a qual eu sou gestor atualmente. Dentro da divisão de insumos agrícolas, nós cuidamos de agrotóxicos, sementes e mudas. Estamos começando de forma bem superficial o trabalho para talvez também trabalhar com fertilizantes, que hoje a gente não faz, e também tem toda uma discussão em cima do controle dos orgânicos no estado de Santa Catarina. Então, ficaria a cargo dessa divisão. Mas é importante ressaltar que a equipe de defesa vegetal, ela se divide em todas essas divisões, a divisão de defesa vegetal e a divisão de fiscalização de insumos agrícolas, a divisão de classificação e o próprio julgamento de processo. Então, dentro de cada divisão dessa ainda existem políticas a serem tratadas dentro de cada divisão dessa, tá? E os agrotóxicos, de forma bem simplória, tá? Porque aqui está bem simplória mesmo, basicamente é esse organograma para nós cuidarmos de agrotóxicos no estado de Santa Catarina. Nós temos desde a parte de educação sanitária, eu acho que fica para vocês, fica na parte direita também da tela, onde a gente desenvolve aqui em Santa Catarina as políticas públicas do sanitarista júnior, sanitarista acadêmico, capacitações e treinamentos de agricultores. É claro que não é a função primordial da SIDASC fazer isso, mas a gente acaba fazendo. Capacitação também de profissionais e dos próprios colaboradores da SIDASC, né? Nós temos toda a parte de processos administrativos, onde a gente faz o julgamento dos processos administrativos, aplicação e cobrança, dívida ativa, processos judiciais, e tudo isso também é gerenciado pelo Departamento de Defesa Vegetal. Nós temos os programas de análises e monitoramento de resíduos de agrotóxicos. Então, a gente faz o programa de monitoramento de origem dos produtos de origem vegetal. A gente tem um programa também de insumo, e a gente tem um programa de investigação e controle, que são programas para investigar determinadas situações de uso irregular de agrotóxicos dentro do estado de Santa Catarina. Nós temos a fiscalização, que é aquela que todo mundo tem em mente normalmente, né? Onde a gente está lá de forma ativa nas casas comerciais, fazendo a fiscalização. A gente também faz a fiscalização das propriedades rurais, dos próprios profissionais, através da fiscalização dos receituários agronômicos, nas centrais e postos de embalagens de agrotóxicos e nos prestadores de serviços que prestam serviços na aplicação de agrotóxicos. Tem toda a parte também administrativa, então tem todo o staff por trás. A gente normalmente olha o fiscal, né, lá na ponta, mas tem todo um staff por trás, toda a estrutura da SIDASC é abarcada para poder dar suporte a todas essas atividades. Nós temos as relações institucionais que a gente tem com o Ministério Público, o FETAESC, o SESC, FAESC, a LESC, todos os entes aí envolvidos. Nós temos um programa que a gente investe muito, que é a questão do controle de dados, registro e sistema informatizado, que vem de encontro àquela definição que eu falei anteriormente, onde a gente controla, através de sistemas, o registro das empresas. As empresas, então, também enviam informações das movimentações de agrotóxicos, e também a ideia é implementar também o recebimento de embalagens vazias, nós informatizarmos isso, ainda não tá implementado. Nós temos toda a base de cadastros de agrotóxicos, onde é feita a análise produto a produto, cultura a cultura, dosagem a dosagem, para ver se as informações estão batendo, para poder liberar ou não o comércio e uso de agrotóxicos no estado de Santa Catarina, além de fazer a revisão, muitas vezes, desses produtos. Nós temos as questões dos receituários agronômicos, como eu falei, são mais de 2 milhões de receituários nos últimos 12 meses. Tu imagina que há 5, 6 anos atrás a SIDASC recebia isso tudo em forma de papel.
Então, eram 2 milhões de páginas, praticamente, que nós recebíamos, né? E eram guardadas nos depósitos aí da SIDASC. Então, nós tínhamos um monte de dados, mas não tínhamos informação nenhuma. E também a questão dos usuários, ou seja, dos agricultores. Então, nós temos 2 desafios pela frente. Há uma previsão no nosso decreto estadual de um cadastro estadual de usuários que não está implementado ainda, é uma coisa que tem que ser discutida aqui no Estado, mas há uma previsão para ser regulamentada. E outro assunto que foi regulamentado pelo decreto federal, na última mudança que teve aí no final do ano passado, que é o cadastro de aplicadores de agrotóxicos. Vai ter que haver uma capacitação. Então, qualquer pessoa que queira aplicar agrotóxicos, ser o aplicador propriamente dito, vai ter que ter um certificado junto ao Ministério da Agricultura e junto aos estados para poder aplicar esses produtos. E essa aplicação vai ser forma a forma. Então, você vai aplicar com um treinamento, você vai aplicar... Tem alguém com o áudio aberto aí? Eu? Quer fazer o meu? Não, então tá. Então, dando continuidade, então, como eu falei, os aplicadores vai ser forma a forma, ou seja, se tu quer aplicar com tratorizado, turboatomizador, costal, estacionário, vai ter que ter cursos específicos para cada forma de aplicação. E isso vai ter um desafio gigantesco, porque vocês viram, nós temos um universo de 223 mil usuários de agrotóxicos, e se todo mundo decidir ser um aplicador, nós temos que capacitar e certificar 223 mil pessoas até 2026. Isso em Santa Catarina, mas isso vai valer para o Brasil inteiro a partir de 2026. Nós temos também um grupo que trabalha meio horizontalmente entre isso tudo, que é um grupo de estudos da legislação e revisão da legislação para emitir normas ou então propor mudanças na própria legislação. Aí eu estou até vendo aqui a Roselita, às vezes a gente é consultado também para as questões que tramitam dentro da própria LESC, que envolvem os assuntos agrotóxicos. A SIDASC, então, tem esse grupo também para dar esse suporte para as outras instituições e para o governo do Estado também, né? E nós temos o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas, porque nada disso também acontece sem o desenvolvimento contínuo, a aplicação de recursos do Estado, né? E também através de parcerias, como o próprio CIGEM, que é o sistema de gerenciamento da defesa agropecuária, que está em contínuo desenvolvimento, já é um sistema mais antigo, mas ele está sempre em melhoria. Nós temos mais recentemente o desenvolvimento de BIs e análises de dados, através, o próximo passo agora é a discussão da criação talvez de algoritmos para que auxilie a fiscalização e o controle de agrotóxicos no nosso estado, e não só de agrotóxicos, dos outros assuntos também. E o mais, saindo do forno esse mês, coisas de poucos meses atrás, o aplicativo Conecta SIDASC, que vai permitir uma aproximação maior do fiscalizado com a SIDASC e vai também permitir um ganho de eficiência por parte da SIDASC, diminuindo a nossa necessidade aí, talvez de pessoas no concurso público. A gente consegue ganhar uma produtividade muito maior com a equipe que a gente tem, já que a gente sabe que concurso público é difícil, apesar de ter sido autorizado um concurso público pelo governo faz questão de poucos dias aí, então vão ter 15 vagas para a SIDASC, então quem tiver agrônomo e quiser vir trabalhar conosco, se prepare, tomara que passe aí. A ideia, então, como o concurso cada vez fica mais limitado, a ideia é tentar ganhar produtividade, e o aplicativo, vou tratar um pouquinho disso, ele é uma dessas ferramentas que nós temos. Então, tu imagina tudo isso, hoje, eu acabo coordenando, mas não sozinho, tem toda a equipe da SIDASC por trás, mas é complexo, isso toma tempo, cada assunto é tratado um a um, e às vezes a gente acha simples, o controle de agrotóxicos é simplesmente a fiscalização lá na ponta. A fiscalização na ponta é a ponta do iceberg de tudo que ocorre por trás na questão dos agrotóxicos e nos outros temas. E aqui eu estou mostrando basicamente os agrotóxicos, né? Então, a ideia é eu dar uma perpassada por todos esses itens de forma bem simples, como forma até de prestar conta aí para a sociedade do que a gente faz. Então, o cadastro de agrotóxicos, né, começando por ele. A gente faz análise das solicitações realizadas pelos fabricantes. Então, o fabricante consegue o registro junto ao Ministério da Agricultura, mas o simples registro do Ministério da Agricultura em nosso estado não autoriza ele a comercializar e utilizar esses produtos no nosso território. Então, também é passado mais um filtro, que é o Cadastro Estadual de Agrotóxicos, onde a SIDASC, através dos seus profissionais, faz a análise das solicitações e dos documentos apresentados e, se tiver tudo certo, é liberado, então, o cadastro. Como eu falei, um produto só pode ser recomendado, armazenado, comercializado e utilizado em Santa Catarina se cadastrado junto à SIDASC.
Isso é importante porque praticamente todo o restante dos programas de controle de dados que a SIDASC desenvolveu é baseado no banco de dados do cadastro de agrotóxicos. Então, o receituário utiliza como banco de dados o cadastro de agrotóxicos. Movimentações de agrotóxicos utiliza também o banco de dados de cadastro de agrotóxicos. Tá? E no ano de 2021, para vocês verem, nós analisamos 243 novos pedidos de cadastro de agrotóxicos, ou seja, 243 marcas novas de agrotóxicos foram autorizadas no estado. Autorizadas não, foram analisadas, eu não sei quantas que foram autorizadas. 996 solicitações de alterações de informação dos cadastros já existentes, então muitas vezes são incluídas culturas, excluídas culturas, muda a dosagem, muda a classificação toxicológica, a gente tem que analisar isso, e foram feitas 976 renovações. Isso tudo, basicamente, é tocado por uma pessoa, tá? Que é a Rosângela, com a ajuda de alguns estagiários e ajuda de alguns colegas esporadicamente, quando a fila fica muito grande. A gente tem como meta não demorar muito para fazer essas análises, pois a gente sabe que também o setor produtivo muitas vezes demanda da nossa aprovação para poder utilizar os produtos, principalmente nessas épocas que vem a pré-safra, agora nós estamos num período de entre-safra, então a ideia é não deixar a fila acumular agora, porque a gente sabe que muitas vezes tem produtos com moléculas novas ou soluções novas para os agricultores, menos tóxicas, menos perigosas, então nós temos que ter eficiência nesse sentido para poder liberar as ferramentas para os nossos agricultores poderem utilizar. A gente tem uma consulta pública, o link está ali, depois eu posso deixar a palestra disponível, onde qualquer cidadão de Santa Catarina que queira consultar informações sobre um cadastro de agrotóxico, basta clicar naquele link ali, e lá tu pode pesquisar das diversas formas os produtos que estão liberados ou restritos no estado de Santa Catarina, né? Matheus, oi. A gente recebeu ali uma perguntinha pelo chat, como a gente combinou que interromperia assim, né, se caso aparecesse, né? O Felipe Cassini está perguntando se este cadastro é uma forma secundária de aprovação depois da Anvisa liberar no Brasil. Nem todo produto liberado pelo Ministério da Agricultura, através dos estudos que são apresentados pela Anvisa e pelo IBAMA, né, nós temos que entender uma coisa, é o Ministério da Agricultura que dá o registro final, mas a análise de um produto agrotóxico é feita pela Anvisa, pelo IBAMA e pelo Ministério da Agricultura. A Anvisa a parte toxicológica, IBAMA a parte ambiental e o Ministério da Agricultura a parte agronômica, e no final o Ministério autoriza se a Anvisa e se o IBAMA também liberarem entre passos, mas o registro quem dá final é o Ministério da Agricultura. Depois disso, para poder ser comercializado, esses produtos também devem ser apresentados junto aos estados. Uma coisa que é comum, por exemplo, acontecer aqui em Santa Catarina é eles virem com produtos para algodão. Mas nós não plantamos algodão. Para que nós devemos liberar cadastros de produtos agrotóxicos que são restritos para uso em algodão? Então, a SIDASC aplica alguns filtros, e depois eu vou mostrar alguns exemplos de revisões que nós fizemos e restrições de uso de determinados produtos, e tudo isso é feito baseado no cadastro estadual de agrotóxicos. Algumas vezes acontece previamente, né? E outras vezes, posteriormente, o cadastro está aprovado também. Tá? Não sei se ficou claro, qualquer coisa, pergunta de novo. Outro trabalho que a SIDASC faz é a questão do controle do registro das empresas. Então, tanto a nossa legislação, a nossa lei, quanto o nosso decreto prevê que qualquer empresa de dentro do estado ou de fora do estado que queira comercializar ou armazenar aqui no estado de Santa Catarina, mas que queira comercializar agrotóxico para o estado de Santa Catarina, essa deve estar registrada junto à SIDASC. Então, atualmente nós temos 1.140 estabelecimentos comerciais registrados, praticamente uns 60%, 70% são sediadas no território catarinense, o restante são empresas de fora do estado que também fazem transações comerciais aqui para dentro do estado, e isso inclui todos os fabricantes, que dá algo em torno de 100 fabricantes, tá? E no ano passado nós fizemos 302 novos registros e recadastramentos de empresas que às vezes vencem e voltam a se recadastrar, 609 renovações e 470 alterações de cadastro. Essas são feitas também pelos colegas do interior. Então, cada colega do interior cuida de uma região, as empresas daquela região ele que cuida, e a central cuida das empresas de fora. Por que é importante aqui? Depois vocês vão compreender que o controle da movimentação e do uso de agrotóxico via sistema, ele passa por uma questão de cruzamento de dados. Então, sempre alguém está dizendo que vendeu e sempre alguém está dizendo que recebeu. Se as informações não casarem ou não tiverem uma informação, se uma informação de entrada não tiver uma informação de saída, são caminhos que nós seguimos para fiscalização para tentar investigar. Muitas vezes realmente
por lapso ou por alguma falha não foi enviada a informação, mas às vezes também tem situações de desvio de cargas, empresas não registradas vendendo aqui no estado de Santa Catarina, e a SEDASC, com isso, consegue agir e controlar melhor essas informações. Tá? E isso aqui também é outra coisa que é importante, porque as empresas sediadas no estado de Santa Catarina também são postos de embalagens vazias de agrotóxicos. Santa Catarina é o único estado que quem vende é obrigado a receber embalagem de vazia de agrotóxicos também, dentro da sua capacidade, é claro. Então, a ideia, quando é trazer um controle informatizado também para devolução de embalagem vazia, para fechar o circuito, é utilizar essas empresas que são registradas para receber também produtos, embalagens vazias de agrotóxicos, nós conseguimos ter todo esse controle e fechar a cadeia certinho, para saber se todo mundo está cumprindo com as suas obrigações. Então, para vocês terem uma ideia do que tem esse ano, do dia 1º de janeiro até o dia 27 de junho, que foi ontem que eu comecei a fazer a palestra, nós tivemos ao todo 472 mil comunicações de movimentação, ou seja, nós tivemos 472 mil vezes que alguém mandou informação para a SEDASC. Dentro dessas comunicações, houveram itens movimentados, 775 mil itens movimentados. E olha que nós estamos indo para a Entre Safra. Então, vocês imaginam como que era feito o controle anteriormente? Basicamente, era na tentativa e erro, catando agulha no palheiro. Hoje, com um cruzamento de dados, a gente consegue identificar melhor as falhas ou as faltas que alguns estabelecimentos ou pessoas acabam ocorrendo. Então, esse é o que nós temos de dado. Então, todo estabelecimento comercial deve informar suas movimentações de entrada e saída de agrotóxicos, tá? A comunicação, ela ocorre com uma periodicidade mínima até o primeiro dia útil de cada semana, e ela pode ser diretamente feita na tela do sistema da SEDASC ou através de web service, para não ter retrabalho. Esse foi um cuidado também que a SEDASC teve. Nós não queríamos criar burocracia além daquela necessária para que as pessoas comunicassem. Então, a ideia é, eles estão trabalhando e automaticamente o sistema deles acaba enviando as informações para o sistema da SEDASC. E aí a gente entra também um pouquinho na questão do receituário. Então, lá na Lei 7.802 de 89, o artigo 13, ele prevê que a venda de agrotóxicos só pode ser feita se for apresentado um receituário agronômico prescrito por um profissional legalmente habilitado. Quem são os profissionais hoje legalmente habilitados? Estão aptos hoje a emitir receita os engenheiros agrônomos, engenheiros florestais e técnicos agrícolas estão aptos a emitir receituário agronômico. Mas o receituário agronômico, ele tem que ser apresentado para comercialização, mas ele não é um documento que além de autorizar a comercialização, ele é um documento que autoriza o uso de agrotóxico. Então, um agricultor também só pode utilizar um agrotóxico de acordo com o próprio receituário agronômico. E muitas vezes o profissional não se liga dessa responsabilidade, pois a responsabilidade dele não acaba na venda. E essa é a percepção que se tem, né? Foi feita a venda, acabou a minha responsabilidade com o receituário. Não, a responsabilidade do profissional acaba a hora que o agricultor utilizou o agrotóxico de acordo com as recomendações dele. É claro que se o agricultor utilizar agrotóxico em desacordo com a receita, recai sobre o agricultor a responsabilidade. Mas se tudo for seguido à risca, a responsabilidade recai sobre o próprio profissional. E o artigo 14, então, da Lei 7.802, é bem claro ao dizer que a responsabilidade administrativa, civil e penal pelos danos causados à saúde das pessoas e ao meio ambiente recai também ao profissional quando comprovada a receita errada, displicente ou indevida. Então, dentro do assunto receituário, e sendo o receituário talvez o assunto que mais faz a SEDASC gerar autos de infração, tá? A SEDASC foca muito na questão da veracidade das informações. Existem erros e erros, né? Então, se um profissional muitas vezes esqueceu de botar uma determinada informação, ou se porventura a dosagem daquele produto não saiu corretamente num receituário, muitas vezes a gente age de forma preventiva, pedindo correção, notificando. Agora, quando um profissional, ele muitas vezes mente numa receita, dizendo que existe determinada cultura para poder vender determinado produto ou legalizar a venda de determinado produto. E é o que a SEDASC mais se depara de problema no receituário, é isso, são diagnósticos errados, diagnósticos impossíveis de serem feitos, né? Aí a SEDASC age de forma enérgica, fazendo autuações. Nós estamos com alguns casos, por exemplo, onde recentemente a gente descobriu um profissional aí que usava o nome de um agricultor para esquentar vendas de produtos para a cidade.
Então, glifosato para a cidade. Então, para esquentar essa venda, o que ele fazia? Ele tinha a ação dele de emitir receituários agronômicos sempre para o mesmo agricultor. Até que um dia a Cidasc se deparou, via sistema informatizado, né, se deparou com mais de 120 receituários num período curto de tempo, vendendo litrinho em litrinho, vendendo litrinho em litrinho para a mesma pessoa. O que nós fizemos? Nós fomos na propriedade rural, o agricultor disse, eu nunca comprei, faz tempo que eu não compro agrotóxico, esses produtos não são meus. Então, tem ali um crime também de talvez falsidade ideológica, de estar utilizando o nome de pessoas de forma irregular, e o profissional fez um receituário mentiroso, pois não havia necessidade de uso de agrotóxicos, né, por parte daquele agricultor. E ele tirava receitas para poder esquentar a venda para outras pessoas. Então, se nós pensarmos que ele passou no sinal vermelho aí 116 vezes, ele está passível de ser infracionado 116 vezes por causa dessa situação. E uma multa hoje por receituário agronômico incorreto vai de R$1.000 a R$10.000. Então, vocês veem o tamanho da bronca, né? E fora isso, a Adriana está aqui, a gente manda cópia de todos os processos administrativos para o Ministério Público de Santa Catarina. O Ministério Público constantemente também abre processos civis e até processos criminais contra determinadas pessoas aí, e aí eu sempre digo, às vezes a Cidasc vocês pagam a multa e o processo acaba, mas o criminal, entre outras coisas, vai longe, né, e acaba se incomodando bastante. Então, um pouco da ação da Cidasc é isso. O decreto, e paralelamente a isso também, nós temos aqui no decreto estadual 1331/2017, o artigo 32, uma das últimas mudanças que nós propomos, e ela foi acatada no ano de 2020 pelo governador Moisés, foi que nós deixamos mais claro o que é um diagnóstico agronômico, porque muitas vezes isso também causava confusão. Então, quando o profissional faz o diagnóstico agronômico, ele tem que fazer com a identificação do nome científico do organismo nocivo, descrição do ataque, abrangência e intensidade do problema fitossanitário, e ou então com reconhecimento da necessidade fisiológica da cultura. Muitas vezes o profissional não tinha isso muito claro, qual era a sua responsabilidade na hora da emissão de um diagnóstico e fazer um diagnóstico correto. E com isso a gente, pelo menos na legislação, consegue deixar mais claro. E como eu falei que os estabelecimentos comerciais também enviavam informações da movimentação de agrotóxicos, os profissionais também têm uma responsabilidade, que é enviar as informações dos receituários que eles emitem. Então, a gente também consegue fazer um banco de dados com as informações que os profissionais nos enviam semanalmente até o primeiro dia útil de cada semana. Então, para vocês terem uma noção hoje, ali um mapinha da Cidasc, quanto mais escuro, mais receituários agronômicos são emitidos para aquela cidade. Isso não quer dizer que quanto mais receituário, maior é o uso de agrotóxicos, porque tudo depende da questão fundiária, né? Tudo depende também do volume de que cada receituário agronômico autoriza para uso. Mas normalmente casa um pouco, mas não é necessariamente assim. Então nós temos lá a região do Planalto Norte do estado, a região aqui do oeste do estado com as produções agrícolas, né? A região do Alto Vale do Itajaí e a região de São Joaquim como regiões que recebem um maior número de receituários. Então nos últimos 12 meses, como eu falei, nós temos emissão de receituário para 155 culturas diferentes em nosso estado. Foram recomendadas, lembra que eu falei que nós temos 1.500 e poucas marcas comerciais registradas para uso, mas foram recomendadas somente 1.118 marcas comerciais, 223 mil usuários, 2 milhões de receitas por 1.554 profissionais. As culturas que mais são recomendadas são aquelas tradicionais que a gente já imaginava, milho, soja, pastagem, fumo, cebola, feijão, trigo, tomate, está aí a lista. E elas casam com a produção agrícola catarinense, se tu for ver. Não há uma divergência muito grande. É claro que dentro desse total de receitas que nós temos aí, sempre tem aquelas receitas problemáticas, como eu acabei de citar o caso. E essa é a função da Cidasc, é coibir esse tipo de receita, as receitas erradas, né? E como nós fazíamos isso se nós recebíamos em papel 2.700.000 receitas? De novo, era procurar agulha no palheiro, nós não conseguimos coibir de forma eficiente, era tropeçar num caso para talvez descobrir. E hoje, com o sistema, com toda a tecnologia de BI e desenvolvimento de algoritmos que a gente quer fazer, a ideia é coibir isso. Mas mais importante do que isso é o desenvolvimento de políticas públicas através da informação. A fiscalização é um dos elos que a gente consegue melhorar através dessas informações. Mas, por exemplo, nós não temos amaranthus palmaris, que é uma praga quarentenária, uma planta daninha que existe em alguns estados do Brasil e que não está em Santa Catarina. Porém,
tem receituário saindo para Amarantos Palmer. Será que tem, ou será que é o profissional que não está tomando o cuidado devido para emitir um receituário de herbicida para controle da praga que ele quer controlar e está colocando Amarantos Palmer? Outra, a gente não tem trips palm também. É uma praga quarentenária. Porém, tem receitas saindo para controle de trips palm, que é um inseto, tá? É uma trips. Então, isso também serve para desenvolvimento de políticas públicas de defesa agropecuária. Outra situação também, esses dias nós tínhamos que fazer um levantamento de uma praga quarentenária chamada o greening, que ataca os nossos pomares de citros, né? Aonde que a gente vai fazer esse levantamento? As informações a gente acaba retirando dos receituários agronômicos. Para onde está sendo emitido o receituário agronômico? Para qual pessoa está sendo emitido o receituário agronômico? Eu consigo ter uma maior eficiência do poder público, porque eu não preciso ficar saindo aleatoriamente, eu já vou direcionado no problema e consigo, muitas vezes, fazer levantamento de informações mais precisas, porque eu tenho todo esse complexo de informações sendo repassadas para a Cidasc. Tá? Só porque isso dá uma trabalheira danada. Não é um programa que se desenvolveu em 6 meses. Isso são 10 anos de programa sendo desenvolvendo etapa a etapa, para nós chegar e começarmos agora, nós começamos lá em 2012, começarmos agora a colher os frutos de todo esse trabalho que nós íamos desenvolvendo nesses 10 anos. Foram muitos recursos aplicados, muitas parcerias desenvolvidas também, para poder chegar nisso. E talvez o nosso maior desafio é fiscalizar os usuários. A gente não tem um banco de dados de usuários. A gente acaba sabendo quem são os usuários pelas vendas e pelos receituários agronômicos emitidos. É claro que a gente tem algumas informações, né, tal, mas é um grande desafio. E a fiscalização do usuário ela é mais complexa. Nós estamos lidando talvez com pessoas com pouco conhecimento, mas que não podem alegar que tem esse pouco conhecimento perante a legislação. E muitas dessas pessoas muitas vezes não recebem ou recebem pouca ou não recebem, ou recebem de má qualidade assistência técnica, que também induzem essas pessoas, esses agricultores ao erro. Então, nós estamos... O nosso desafio maior é fiscalizar esses 223 mil usuários em 180 mil propriedades, com uma equipe enxutíssima. Então, a gente conta muito com ações preventivas de capacitação dos profissionais que atuam na ponta, que tem uma ramificação um pouco maior, com os colegas da própria EPAG, do Senar, da FETAESC, que a gente consegue fazer um trabalho para tentar, de certa forma, criar uma cultura do uso correto de agrotóxicos no nosso estado. Claro que tem muitos degraus ainda a serem escalados aqui no nosso estado, mas perante o que a gente olha no Brasil, assim, Santa Catarina acaba caminhando para se tornar o exemplo do país nessa questão da fiscalização e do uso de agrotóxicos. Nós temos um desafio gigantesco, que com a mudança do Decreto Federal 4064, eu já falei no começo, até 2026 nós temos que registrar e capacitar os aplicadores de agrotóxicos. E eu até estava discutindo com os colegas de outros estados, olha, eu não quero cursistas de aplicadores de agrotóxicos, eu quero aplicadores de agrotóxicos, porque eu tenho certeza que se eu pegar esse pessoal e der um curso de qualidade, eu vou ter uma melhoria na condição da aplicação de agrotóxicos no estado de Santa Catarina. Com isso, eu reduzo a dependência dos agrotóxicos, reduzo a quantidade de produtos agrotóxicos sendo utilizados, né? E tem um benefício para a sociedade, não só econômica, mas também social e ambiental. Então, como fazer isso no estado de Santa Catarina? Então, a gente já está em contato, a ideia é que o ano que vem já comece esses cursos, mas com o Senar, contato com o EPAG, eu até tenho reunião semana que vem marcada para começar a debater esse assunto, mas é um desafio, assim, talvez, eles falam, que o pessoal do Ministério da Agricultura fala lá que seja o maior curso de capacitação da agricultura que vai existir no mundo, que vai atingir o Brasil inteiro, essa questão dos aplicadores, e já estão sendo discutidas portarias por parte do Ministério para normatizar um pouco isso. Até hoje de manhã eu recebi o layout da primeira portaria que vai ter sobre isso. Mas está aí, a sociedade tem que encarar isso também como um desafio gigantesco e vai ter que aportar recursos, porque também não é barato capacitar todo mundo dessa forma. Como vai ser feito está sendo discutido ainda, tá? E uma das obrigações previstas no decreto 1331 por parte dos nossos usuários de agrotóxicos é realizar e manter atualizado o seu cadastro dos locais de uso de agrotóxicos quando previstos em ato normativo próprio. Então, aquela questão de nós fazermos um cadastro estadual de usuários de agrotóxicos, nós tínhamos essa ideia lá atrás, botamos para ser aplicada a partir de uma regulamentação, porque nós não sabemos muito direito como a gente vai fazer.
porque são 220 mil pessoas que deveriam estar num banco de dados. A ideia é não permitir a venda de produtos agrotóxicos para as pessoas que não estejam nesse cadastro, né? E ali coletar mais informações sobre aonde planta, o que planta, quais são as culturas que trabalha, alguma coisa nesse sentido, para nós também, junto com o banco de dados de movimentação e de receituário, termos mais um banco de dados para coleta de informações e poder, a partir delas, desenvolver políticas públicas no controle do uso de agrotóxicos. Esse é um desafio que a gente imagina que para 2023, 2024, talvez nós começamos a discutir isso tudo se a mudança que estão propondo aí na legislação federal não afetar muito as competências dos estados. Tá? A gente tem a minha preocupação com relação a essa legislação, fora as preocupações de registro, que eu acho que todo mundo tem que ter, a minha preocupação é maior com como que os estados serão afetados dentro de suas competências legais para poder realizar o trabalho de controle aí do uso e comércio de agrotóxicos. Eu tenho a minha preocupação com relação a isso. Então, para vocês terem uma noção, também dados aqui do estado de Santa Catarina do dia 1º de janeiro desse ano até o dia 27, eu não coloquei aqui até o dia 27 de junho, Santa Catarina até o momento consumiu 6,70, usou, tá? Foram feitas vendas para uso, não quer dizer que foram utilizadas necessariamente, mas foram feitas vendas para uso de agrotóxicos, ou seja, baseadas no receituário agronômico, e que a nota fiscal tenha como destino algum município do estado de Santa Catarina. Então, foram vendidos para uso 6,70 milhões de litros e 1,14 milhões de quilos de produtos agrotóxicos. Como eu falei, Santa Catarina é o 9º maior consumidor de agrotóxicos. E aqui eu falo produto agrotóxico formulado, ou seja, já pronto para o que está dentro da embalagem, tá? Santa Catarina é o 9º. A gente calcula que Santa Catarina vai bater nos 30 milhões de litros / quilos de produtos agrotóxicos num ciclo de 1 ano de produtos agrotóxicos sendo vendidos. Se ficar disso, já era o que era previsto. Se passar disso, é surpresa. Se ficar muito abaixo também, seria surpresa positiva, que a gente utiliza menos agrotóxicos do que aquilo que nós imaginávamos. Porque os dados que eu passei lá, que nós somos o 9º maior consumidor, vêm das informações que os fabricantes têm que passar para o Ministério do Meio Ambiente, para o Ministério da Agricultura, onde eles informam as vendas diretas que eles fazem para os estados. Mas boa parte dos nossos produtos agrotóxicos não são vendidos diretos do fabricante para o estado. Muitas vezes passam por distribuidoras no Paraná, distribuidoras no Rio Grande do Sul, distribuidoras em São Paulo, para depois vir para dentro do estado. E hoje a gente consegue, com o sistema informatizado, ver esse tipo de situação. Tá? De novo, quanto mais escuro, mais o agrotóxico é vendido para aquele município. Mas se nós formos ver, também são os celeiros agrícolas do estado de Santa Catarina, região do oeste do estado, lá região de Campos Novos, região do Planalto Norte de Santa Catarina, que são as regiões que mais plantam as culturas do milho, da soja. Nada de surpresa também com relação a isso. Ali um pouco também na região do Alto Vale do Itajaí e região de São Joaquim agora no começo do ano, porque se faz bastante venda de fungicidas para esse período do ano, no começo do ano, para essa região devido à cultura da maçã. Tá? Nós temos uma pergunta aqui. Vamos lá. Cadastro de aplicadores e cursos de aplicação também irão abranger a aplicação de agrotóxico por drones? Como ficará a questão da fiscalização para esses casos? Adriano Felipe Lúcio. Drone, são 2 tipos de situação para o drone, mas assim, o drone é uma modalidade de aplicação. Se tu quiser ser um aplicador via drone, vai ter que ter o curso de aplicação via drone. Principalmente se tu é um agricultor e comprou um drone para aplicação. Tá? Porque tem 2 tipos de situação. O prestador de serviço que aplica o agrotóxico via drone e aquele agricultor que comprou um drone para aplicar na sua lavoura. O agricultor que comprou um drone para aplicar na sua lavoura tem que ter o seu cadastro junto ao Ministério da Agricultura, mas para a SIDASC e para a legislação, aquele drone é como se fosse um trator. A gente não tem autonomia para fiscalizar aquilo ali, a não ser a aplicação propriamente dita, mas assim não tem um rigoroso controle. O prestador de serviço é diferente, ele tem que prestar informações para a SIDASC, essas coisas todas. Então o drone do prestador de serviço é bem controlado. O drone do agricultor são informações básicas que ele passa para o Ministério da Agricultura como se fosse um trator. Agora, para ele utilizar o drone como aplicador, ou ele vai ter que contratar um aplicador ou se tornar um aplicador, tá? E aí é que ele vai ter que fazer o cadastro junto ao Ministério da Agricultura ou o curso também depois com a aplicação. Cada tipo de equipamento vai ter que ter um curso. Então, tu vai aplicar por... eu uso trator, barra de trator.
Tudo bem, curso para barra de trator, o equipamento em barra. Eu tenho turboatomizador, vai fazer um curso para turboatomizador. Eu tenho só a bombinha costal, aquela que é tradicional, vai ter que ter o curso para bombinha costal. Cada equipamento vai ter que ter um curso específico para tu se tornar aplicador. Então, tu vai ganhando, vamos dizer assim, certificados para o equipamento que tu quer trabalhar. O agricultor que não quer, nem todo agricultor necessariamente vai precisar ser um aplicador. Ele pode contratar o serviço de um aplicador. E o aplicador, na verdade, ou ele aplica propriamente dito, ou ele supervisiona um trabalho. Mas quando tu for comprar um agrotóxico, isso ainda não está bem claro, tá? Provavelmente tu vai ter que indicar, ou já no momento da compra, ou depois, quem é o aplicador que vai te dar assistência para a aplicação daquele produto agrotóxico. É isso ou tem mais alguma dúvida aí, Alexandre? Não, só essa pergunta mesmo. Tá. Então, dando continuidade. Chegou, mas você chegou. Então já aproveita e pergunta, que eu vou tomar uma água aí. Olá, você poderia confirmar esse número, por favor? Santa Catarina vende 30 milhões de quilos no ano. Essa é na verdade, nós vamos confirmar até final do ano se essa informação é verdadeira ou não. Isso era uma estimativa, não é suposição, era uma estimativa que Santa Catarina utiliza essa quantidade todos os anos de produtos agrotóxicos formulados. Até o momento, nós temos aí praticamente 9 milhões, né, de litros / quilos, que depende do tipo de apresentação do produto. Como nós estamos na entre-safra, a safra vai vir agora, eu acredito que a gente vai chegar muito próximo a esse valor. Mas aí não é surpresa nenhuma, a gente já sabia desses dados, essa suposição não é de hoje, já é um dado que estava aí público. E a minha surpresa vai ser se a gente passar muito de 30 milhões de quilos / litros, ou se nós ficarmos muito abaixo dessa quantidade. A surpresa positiva por um lado e uma surpresa, vamos dizer assim, não negativa, mas uma surpresa que nós não esperávamos se ficar muito acima. Tá? Então é uma suposição por enquanto. Eu acho que tem mais uma mãozinha levantada. Zucato aí tem uma mãozinha levantada. Não, tem uma outra pergunta aqui da Lenita. Boa tarde. E sobre as questões de biossegurança? Haverá capacitação junto aos tipos, perfis de aplicações dos agrotóxicos? A ideia é essa. Então, veja, é um desafio tremendo. Então, 220 mil pessoas, todas vão ser presenciais. Então, está se pensando assim, a política vai ter cursos online, única e exclusivamente, mas com um prazo de validade de 2 anos somente, porque num primeiro momento nós não vamos dar conta de fazer tudo presencial. Tu imagina botar 220 mil pessoas fazendo um curso presencial. Nós vamos ter cursos semipresenciais e cursos 100% presenciais. Tá? Então, vai ter as 3 modalidades de curso, cada uma com as suas validades de aplicador um pouco diferente. Sempre que um agricultor for fazer o curso, a ideia é que ele faça um pré-cadastro. Para quê? Para que as turmas sejam niveladas pelo nível de escolaridade, ou nível de conhecimento, pelo tipo de equipamento que o agricultor tem, pelo tipo de cultura, porque aí tu consegue aprofundar aquilo que eu falei e tornar essa pessoa um aplicador e não simplesmente um cursista. Porque não adianta o Matheus que planta tomate e fazer um curso de aplicação em lavoura de trigo. Eu nunca plantei trigo, a minha tecnologia é outra, eu preciso de outro tipo de conhecimento, meu equipamento que eu utilizo é outro, né? Assim como também não adianta um cara que trabalha com soja e milho vir fazer sobre fruticultura. Ele aprende alguma coisa? Aprende, mas na prática ele não consegue enxergar o dia a dia dele sendo aplicado e podendo melhorar a tecnologia de aplicação. Outro assunto que eu levantei e está em debate, mas nada muito avançado ainda, está só no campo da ideia, nós temos diversas políticas públicas aqui no estado de Santa Catarina para fomento, né, via subsídio, muitas vezes dos juros, para o agricultor melhorar sua pastagem, fazer troca-troca de semente de milho, fazer calcário, essas coisas. E nós não temos nada voltado para a área da tecnologia de aplicação de agrotóxicos, sendo que um problema crônico dos produtos agrotóxicos é a falta de qualidade dos equipamentos que estão sendo utilizados para a aplicação de agrotóxicos. Aí é que está o problema, é o desperdício, é a aplicação errada que causa, fora das margens de segurança, que causam os grandes danos ao meio ambiente e à saúde das pessoas. Então, eu até aproveitando que o Mioto é meu amigo, eu lancei essa ideia para ele gostou, a princípio, nós estamos no início de um debate, e talvez nós lançarmos uma política pública onde o Estado subsidie, mas, claro, nunca pensando em estimular o uso, e sim estimular a melhoria do uso de produtos agrotóxicos,
subsidie a aquisição de equipamentos, ou talvez bicos ou equipamentos mesmo de pulverização melhores, para melhorar a eficiência da aplicação desses produtos, tá? Acho que o Zucato quer falar isso. Tá mudo, Zucato? Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o Matheus, né, pela ótima apresentação e o trabalho que a cidade vem fazendo. Realmente, vocês estão com um trabalho excelente, estão fazendo milagre com aquela meia dúzia de engenheiros agrônomos que vocês têm lá. Meia dúzia é uma força de expressão, mas é um número insignificante. Eu lembro que o fórum, já aqui no tempo há uns 3, 4 anos, reivindicou, fez um pedido, na época era 150 colegas. Estão contratando 15, depois de muitos anos e tal, dentro de uma nova realidade. Tudo bem, é um começo, né? Evidentemente que eu espero que avance, né, Matheus? É uma briga que não é só de vocês, é da sociedade, é das instituições e é de todos nós juntos. Mas, Matheus, eu fiquei aqui vendo esses números e eu pergunto uma coisa. Vocês vão fazer um curso, vão passar a fazer treinamento, curso de capacitação. E onde entra a EPAGRE aí que a missão fundamental da extensão rural é de assistência técnica, preparar, treinar. Isso aí vai ser em parceria ou vocês vão transformar a cidade, que aos poucos uma EPAGRE... Não. Talvez eu não tenha deixado claro, Zucato. Ou vão chegar claro. Não, vão chegar naquilo que o Klein Nubin queria, né? Não. Zucato, talvez eu não tenha deixado... A missão da cidade, que é uma missão super importante, fundamental e indispensável, que é fiscalização, defesa, sanidade, enfim, que você sabe por onde quer. Mas, então, essa é uma pergunta, né? Como é que seria se, já que a EPAGRE vai ter até um centro de treinamento para treinamento, segundo eu sei, de produtores, ou de, não sei se é de aplicadores também. E a outra questionamento e os produtos que vêm contrabandeados, tem algum controle ou vocês não fazem nada nisso, não é missão de vocês também? Mas porque a gente tem indicativos de que está entrando os caminhões de produtos ultimamente por contrabando via o Paraguai e outros, né? Isso é um volume super grande, né? E que alguém tem que controlar isso, porque senão nós controlamos aquilo que é produzido, controlado aqui no Estado, e aquilo que vem de fora é um absurdo, né? Mas, enfim, fica aí um registro. Acho que é uma coisa que não cabe só a vocês, mas que é uma preocupação de Estado. Mas parabéns pela conseguirem essas 15 vagas, é um começo, vai ajudar vocês. E o trabalho que vem sendo feito há uns 4 anos, vocês começaram, 5, 6, estruturar o departamento, setor aí de defesa sanitária vegetal, né? Que era uma área deficiente e que a cidade caminhou bem nessa linha. E essa safra nova de colega, você e outros, assumiram com unhas e dentes e estão levando em frente. Parabéns. E eu acho que a FAESC, FETAESC, todos nós precisamos apoiar. E é uma área aí que o Fórum também tem feito o seu papel, mas eu acho que a cidade aqui está mostrando um pouco daquilo do muito que realiza. Então, parabéns. E fica essas minhas 2 indagações referente a esse problema de importações, capacitação. Pessoal, você já falou que é deficiente, mas vai ter aí menos uma quileirinha, né, doutor? E vamos em frente. Obrigado, hein? Então vamos lá, Zucato. Respondendo a tua primeira questionamento, talvez eu não tenha deixado claro, e foi uma falha minha não ter falado isso. A Cidasc, nesse processo do curso de aplicadores de agrotóxico, ela vai ser a auditora do processo. Ela que vai autorizar ou não os cursos, ela que vai aprovar ou não os certificados dos aplicadores e ela que vai fiscalizar os aplicadores em si. Então, ela vai fazer isso. Quem vai fazer a capacitação? Os entes previstos na legislação. EPAGRE,
Senar, entidades privadas, cooperativas. Então, todos aqueles entes que quiserem registrar um curso para ser um curso de aplicador de agrotóxicos, vai ter que apresentar a SIDASC todo o escopo do curso, quem vai dar aula, tudo certinho, bonitinho. E a SIDASC, mesmo que não tenha experiência, que eu até brinquei assim, nós vamos virar o MEC da questão dos agrotóxicos, além de fiscalizar, agora nós vamos ser o MEC da questão dos agrotóxicos, nós vamos ter que aprovar cursos, né? Então, a gente já está também prevendo essa capacitação do corpo técnico da SIDASC para poder dar esse respaldo. Também não adianta discutir com gente que não conhece. Então, se eu não tiver pessoal capacitado da SIDASC para poder, pelo menos, poder fazer esses processos de auditoria, né, não adianta nada. Então, é uma preocupação que a gente levou para o Ministério, mas basicamente é isso. A SIDASC vai auditar o processo e os entes que são da educação mesmo, EPAGRE, Senar, é que vão fazer esse papel de capacitação. O que eu estou dizendo é que existem modalidades puramente online, modalidades semipresenciais e modalidades presenciais. O online vai ter validade de 2 anos, mas o segundo curso do aplicador obrigatoriamente vai ter que ser semipresencial ou presencial. Tá? Matheus, parabéns aí. Eu omiti aí, eu falei só na IPAG, mas esses outros, as cooperativas principalmente, fazem um trabalho grande aí, né? Isso. Né? Eu acho que são áreas que estão aí para ajudar também, né? Então, nós já estamos tendo contato de alguns desses entes aí, inclusive semana que vem, no dia 5, com o Mário, lá na Secretaria da Agricultura, nós vamos ter uma reunião com o colega da EPAGRE e com o colega do Senar, porque eu acho que são os principais aí nessa questão da capacitação no estado de Santa Catarina, para iniciarmos a discussão de como nós vamos proceder aqui no estado. A coisa está meio no limbo ainda, porque o Ministério da Agricultura não definiu muitas coisas. Então, tá para sair definições e, a partir disso, eu tenho certeza que a coisa começa a engrenar um pouco aqui em nosso estado. E com relação à questão do contrabando, Zucato, é o seguinte, a SIDASC age sim sobre contrabando. Contrabando não é tão simples, se a gente soubesse onde ele tivesse, ele seria um produto legal, não seria um produto ilegal, a gente não sabe onde ocorre isso, a gente tem informações. O ano passado, nós chegamos a fazer algumas operações, inclusive ali na região do Alto Vale, por exemplo, nós pegamos um cidadão que falsificava contrabando. Ele era falsificador de contrabando. O contrabando é tão presente na cultura, principalmente da cultura da cebola, na região do Alto Vale do Itajaí, que muitas vezes os caras viram um nicho de mercado e estão falsificando o produto contrabandeado que vinha. E não tinha nada dentro, né? Então, a gente pegou esse cidadão, a gente tem operações aqui em Itajaí, fizemos operações no sul do estado, a gente tem um trabalho agora, foi fundada aquela coordenadoria de crimes contra o agro, né, a CAO Agro, a gente já está numa aproximação muito grande, então a gente tem dados. Uma forma de nós descobrirmos contrabando é muitas vezes indo atrás do consumidor, então se a gente vai numa propriedade, que vamos dizer, vou dar um exemplo supositoriamente aqui, se ele tem 500 hectares de soja, a gente chega lá, qual é o teu CPF, meu amigo? E tu entra no sistema e vê que não existe aquisição de agrotóxicos por parte dos CPFs vinculados àquela propriedade, meu amigo, da onde é que tu está trazendo produto agrotóxico, né? Ou tu está trazendo contrabando, está trazendo de outro estado e não está nos informando, não tá, o que está ocorrendo? A gente consegue, com o sistema, ter esse cruzamento de dados. Então, são feitos trabalhos, muitas vezes demoram, nós estamos em processos investigativos aí que vão mais de 3 anos para poder estourar uma operação. E quando é contrabando, que a gente enxerga não só o usuário, mas consegue enxergar elos da cadeia que envolvem os distribuidores, o cara que busca, toda aquela, que é quase um tráfico de drogas, né? A SIDASC meio que passa a responsabilidade para a polícia, porque aí também já não é, nosso colete não é a prova de bala, a gente não é armado e ali é crime, né? E aí muitas vezes as pessoas são perigosas, a gente fica meio mais no suporte técnico e deixa a polícia agir. Só porque isso muitas vezes demora 1, 2, 3 anos até que haja uma efetiva ação da polícia para poder botar a mão nas pessoas, né? E fazer as prisões. Há uma migração também muito grande do pessoal das drogas para o agrotóxico, pois uma coisa é tu ser preso com droga, outra coisa é tu ser preso com agrotóxico. Normalmente com agrotóxico tu responde, mas não fica muito tempo preso, são dias, né? Acaba acontecendo isso. E o pior é que o problema fica com os órgãos públicos e normalmente com a SIDASC, que é o produto contrabandeado apreendido. É nós que temos que dar a destinação correta, porque não pode ser simplesmente largado aí no meio ambiente, e tem todo um custo, toda uma logística, uma burocracia para poder fazer isso, mas existem sim ações, né, nesse sentido, tá, Zucato? E é a SIDASC, se tem informações pode passar para a SIDASC, que a SIDASC age também até determinado ponto e depois qualquer coisa passa para
a polícia. Então, dando continuidade aqui, não sei se tem mais pergunta. Não, Passar algumas informações de fiscalizações para vocês verem um pouco do esforço que a SIDASC faz, isso no ano de 2021. Então, no ano de 2021, nós fizemos 1.560 fiscalizações em estabelecimentos registrados para o comércio de agrotóxicos. Nós fizemos 347 fiscalizações em estabelecimentos não registrados e 9 fiscalizações em centrais de embalagens vazias de agrotóxicos. Em propriedades rurais, a gente conseguiu fazer 1.354 fiscalizações em propriedades rurais no estado de Santa Catarina. Veja, do universo de 1.800, 1.300 é que a gente consegue. E fizemos especificamente 347 fiscalizações para combater o uso irregular de acefato. Depois, mais para frente, eu vou explicar por que nós fizemos essas fiscalizações específicas para acefato. Já é um retorno de informações que nós tivemos com o cruzamento de dados com o programa de monitoramento, mas eu vou explicar um pouco mais para frente. Nós fizemos 1.295 coletas de produtos de origem vegetal para monitoramento de resíduo de agrotóxico, isso seja tanto no SEASA, quanto no comércio, no restante do comércio do estado e na produção também. E analisamos 88 insumos agrícolas, ou seja, a gente não analisa só os produtos de origem vegetal, a gente também, o produto está no mercado, esse produto está atendendo às especificações técnicas de qualidade para que o agricultor realmente esteja comprando um produto que ele imagina que esteja comprando. Imagina que no universo de 1.500 marcas, pode ser que alguns lotes sejam produzidos de forma não com a quantidade de ingrediente ativo suficiente, essas coisas, ou até mais do que aquilo que o agricultor está comprando. Isso pode causar produção de alimentos irregulares ou, então, ineficiência do produto no controle das pragas, né? E como resultado das nossas ações administrativas, nós fizemos isso só para agrotóxico, tá? Nós temos ainda sementes e mudas também. Nós fizemos 89 apreensões, 4 interdições de lavouras, uma distribuição de produtos agrotóxicos. Nós aplicamos 256 autos de infração, fizemos 294 notificações, liberações, desculpa o erro de português, e 41 liberações, tá? Então, isso é o que a gente fez no ano de 2021. Para vocês terem uma noção, esse ano a gente já tem alguma informação, só esse ano nós já fizemos mais de 1.500 ações fiscais. E aqui está mais ou menos a distribuição de como elas ocorrem no estado de Santa Catarina. A gente hoje consegue, através disso, às vezes tem uns pontos perdidos no Rio Grande do Sul e Paraná, mas é porque a gente faz autuações para essas pessoas, então acaba aparecendo pontos fora do estado de Santa Catarina. Mas a gente, com a nossa pequena equipe, tem feito um trabalho. E a ideia de toda essa ferramenta tecnológica por trás é aumentar a eficiência dos nossos colegas. Para, de novo, não sair com o carro da SIDASC gastando gasolina à procura de um problema. É investigar realmente, através de uma análise de risco que os dados nos demonstrem, tu ir lá e coibir aquelas pessoas que realmente estão fazendo, cometendo erros de forma deliberada, né? E não só aqueles que, porventura, possam vir a incorrer em erros. Então, esse é um dos esforços que a gente faz. Às vezes não aparece tanto, mas isso aqui talvez seja uma das coisas que mais dê trabalho, que é o julgamento de processos administrativos. E é um setor que a gente tem um orgulho aqui dentro da SIDASC, pois nós temos uma eficiência muito grande. Então, em média, um processo administrativo leva de 6 a 8 meses para ser julgado aqui na primeira instância. O ano passado, nós julgamos 102 processos de sementes e mudas, 13 processos de defesa vegetal e 141 processos de agrotóxicos, tá? Então, a gente aplica mais multa, mas às vezes as multas são no final do ano, vão ser julgadas esse ano, a gente julga ainda as multas de 2020, aí nesse caso, né? Desses processos, 200 houve a condenação e pagamento de multa, 36 foram arquivados. Muitas vezes a gente tem essa autotutela bem clara aqui na SIDASC, que a gente já anula os processos que não vão ter futuro ali na largada, porque não adianta insistir em erros que porventura algum colega ou algum processo esteja errado, a gente já anula. 10 foram condenados, mas para advertência. 2 foram condenados a pagamento de multa em alguns artigos e advertência em outros. 7 foram condenados parcialmente, ou seja, o fiscal aplica vários artigos, a gente absolve ele de alguns artigos e só autua em parte, e outros foi condenado parcialmente para pagamento de multa e advertência só um. Então, esse é um trabalho que envolve todos os profissionais agrônomos, todo mundo é relator de processo administrativo, todo o processo é julgado por uma banca de 3 pessoas, é analisado a defesa, tudo certinho, e no final é dado o veredito. Isso em primeira instância, ainda ele tem direito à segunda instância, que é junto à Secretaria da Agricultura, que também tem buscado uma eficiência bem grande,
e quando não se paga a multa, vai para a dívida ativa. Então, a gente tem um processo bem claro, um processo nunca fica parado. Ou ele vai para a dívida ativa ou é recebido. Para vocês terem uma noção, eu posso até trazer dados mais exatos, mas o ano passado, se eu não me engano, entre sementes e mudas e agrotóxicos, nós arrecadamos mais de R$1 milhão em multas. E o bom é que esse dinheiro, devido a situações que nós temos específicas na legislação, volta para a SIDASC, tá? Volta para a aplicação na área fim. Então, muito desses programas, da estruturação, da aplicação desses recursos é no desenvolvimento, na aquisição de equipamentos, essas coisas todas. Então, esse recurso volta para a SIDASC e não fica perdido no caixa comum do governo. E nós temos o nosso XODOC, nós vimos desenvolvendo com o Ministério Público de Santa Catarina o programa Alimentos Sem Risco. A gente fez isso até o ano de 2019. Aí era o Ministério Público que aportava recursos através do Fundo de Bens Lesados, né, do Fundo de Recuperação de Bens Lesados. Porém, eu estava até discutia com o Nelson, eu falava, Nelson, nós temos que inventar alguma coisa, porque o nosso indicador de conformidade ele está estacionando, ele está flutuando em torno ali de uma margem, nós temos que fazer alguma coisa aí para nós melhorarmos esses indicadores. E eu sempre falava também, nós temos que trazer esse programa para o executivo, e nós temos que passar de amostras de monitoramento, onde nós só fazíamos uma contraprova, só a prova, na verdade, né, passarmos para amostras fiscais, onde o interessado tem o direito de contraprova, e a gente possa abrir processos administrativos a partir do resultado daquela amostra. Por quê? Porque existe um lapso temporal muito grande, existia no final um lapso muito grande no programa Alimentos Sem Risco, entre o cara cometer uma infração de utilizar um produto agrotóxico de forma irregular e ele sofrer algum tipo de termo de ajuste de conduta ou ação civil ou criminal por parte do Ministério Público. E isso não tinha muito aquela relação causa e efeito na cabeça do agricultor. Então, a gente apresentou essa proposta para o Fundo de Desenvolvimento Rural aqui do estado de Santa Catarina, muitas entidades fazem parte aí do Fundo de Desenvolvimento Rural. Não é um programa barato, é um programa que custa mais de R$1 milhão, só os custos das análises e materiais, fora o salário, carros e gasolinas por parte dos fiscais. A gente apresentou essa proposta para o Fundo de Desenvolvimento Rural, que felizmente já nos garantiu recurso, ou pelo menos está aprovado os recursos, até 2024 para a execução desse programa. E esse programa, então, ele é uma continuidade, como eu falei, do programa Alimentos Sem Risco. Ele vem sendo executado desde dezembro de 2020 e, anualmente, a gente tem realizado 850 amostras fiscais de produtos de origem vegetal, sendo 660 de produtos convencionais, tanto no comércio quanto nas propriedades rurais, 100 amostras de produtos orgânicos para verificar as conformidades dos produtos orgânicos e 90 amostras de investigação e controle fiscal, que são aquelas que a gente demanda muitas vezes, tem um problema de deriva, tem uma suspeita de alguém utilizando um produto irregular, a gente vai lá e faz coletas de amostras. Além disso, a gente faz 50 amostras por ano de insumos agrícolas e 50 amostras de abelhas. Para quê? Isso também é uma continuidade do programa Alimentos Sem Risco. O programa Alimentos Sem Risco começou a investigar as ocorrências de mortalidade de abelhas, né? E a gente aportou, então, também essa ideia para o Fundo de Desenvolvimento Rural que avalizou. Então, hoje nós temos amostras suficientes para investigar todos os casos de mortalidade de abelhas que acabam acontecendo no estado de Santa Catarina e que levam a crer que seja de produtos agrotóxicos. A gente já tem resultados dessas amostras, depois eu vou trazer um resultado bem específico de todo esse trabalho que a gente vem executando. É claro que isso fica ligado muito à área animal. A gente também faz 120 amostras dentro do próprio SEASA, com o termo de ajuste de conduta do SEASA, porém, em comum acordo com o Ministério Público, em comum acordo com o próprio SEASA, já tem avançado a conversa para o SEASA aportar o recurso para a SIDASC, para que a SIDASC adite o contrato que nós temos atualmente, e as amostras do SEASA, que são de monitoramento, também passariam a ser amostras fiscais, com 3 vias, tal. E qual é a vantagem disso? Hoje, entre uma amostra e o resultado da amostra, a gente leva algo em torno de 10 dias para ter o resultado da amostra. 10 dias, a amostra deu problema, a gente consegue identificar o responsável pelo uso de agrotóxico ou para numa pessoa que, devido à rastreabilidade, leva no distribuidor ou no comerciante, é questão de 20, 25 dias, a pessoa já está com o auto de infração na mão devido àquela inconformidade. Então, tem essa conexão. Puta, se eu usei agrotóxico de forma irregular e fui pego, é por causa daquilo que eu estou sendo multado.
E isso tem criado uma cultura que, às vezes, o cara acaba pescando algumas coisas aí que as pessoas falam, que ele sabe que a polícia está na estrada. Então, o pessoal tem cuidado em andar 80 por hora, porque se ele sabe que talvez possam vir a ser pegos devido a uma irregularidade que, porventura, eles venham a cometer. É claro que, no meio disso tudo, sempre a gente faz uma ação de fiscalização numa propriedade rural, quando a gente consegue identificar, ou a coleta foi numa propriedade, para identificar o motivo do uso irregular de agrotóxicos. Muitas vezes tem problemas de deriva, tem problemas de falta de conhecimento no preparo dos equipamentos de aplicação, então sobra a cauda de uma lavoura, ele acaba aproveitando aquela sobra e vai aplicando na outra lavoura, não tem má fé na aplicação irregular de agrotóxicos. Então são falhas técnicas que nós temos que corrigir. A gente tá com uma proximidade muito boa com os colegas da EPAGRE também, então quando a gente identifica uma situação que porventura aquele agricultor necessite de uma assistência técnica, pois ele não recebe nenhum tipo de assistência técnica privada ou não tem acesso à assistência, a gente repassa para que seja feito um trabalho também. Então, isso a gente começou a colher resultados. A gente analisa 281 ingredientes ativos, tá? Mais 5 ingredientes específicos que são herbicidas, que também não adianta eu analisar herbicida em toda a coleta de alface, porque se alguém passar herbicida em alface, vai morrer o alface, não vai ter por que coletar, então a gente economiza um pouco nisso. Como eu falei, recursos aprovados até 2024 e aproximadamente um custo anual de R$1 milhão. A ideia, e eu acho que isso está pegando, é que vocês estão aqui representando também a sociedade, vocês que estão assistindo a palestra, esse programa ele ganhou corpo e ganhou respaldo da sociedade. Eu acho difícil hoje, talvez um governante que venha assumir o Estado, alguém que retire esse programa, porque ele dá um respaldo muito grande e uma segurança muito grande para a sociedade catarinense. A gente está conseguindo indicadores tão bons que manter esse programa vai ser fundamental daqui para frente. Então, desde 2020, nós já fizemos 1.142 amostras de produtos de origem vegetal, com 1.058 resultados liberados. Vejam, em azul são as coletas realizadas na produção, em verde são as coletas realizadas no comércio, em vermelho quando a gente faz coleta em cerealistas, silos de grãos, essas coisas, tá? A origem dessas amostras, mais de 83% das amostras têm como origem produtos produzidos no estado de Santa Catarina e 16% produtos de outras unidades da federação ou até muitas vezes importados, tá? A distribuição, e esse é outro diferencial do nosso programa, ela atende todo o território de Santa Catarina. É claro que o comércio foca muito nas maiores cidades, porque a distribuição leva em conta a população daquelas regiões e a produção leva em conta aonde é produzido aqueles alimentos e o volume aquilo ali. Então, a gente está lá desde Dionísio Cerqueira, pode ver que tem uns pontinhos sendo coletados lá em Itapiranga tem uns pontinhos sendo coletados, até aqui em Florianópolis, no extremo sul, no extremo norte do estado de Santa Catarina. São poucos os estados que fazem um programa desse. Então, pode-se considerar que Santa Catarina, com relação a isso, é exemplo. Tanto que nós apresentamos esse programa para o pessoal da Anvisa e eles querem citar o nosso programa no relatório do Programa Para, quando voltar o Programa Para, eles querem citar que Santa Catarina faz esse tipo de trabalho e mostrar os resultados também. A gente fica muito orgulhoso desse programa. Então, para vocês verem aqui, hoje a gente consegue dizer, eu peguei as 18 espécies que a gente mais coletou, então a primeira coluna é o número de amostras, a espécie que a gente mais coleta é tomate. Por que é o tomate? Porque é uma cultura amplamente cultivada no estado de Santa Catarina, é amplamente consumida, a gente leva em consideração o consumo médio de cada cidadão catarinense para tabular, e é uma cultura que tem problemas ainda. Apesar de nós termos mais de 400 marcas comerciais de produtos agrotóxicos liberados para uso na cultura de tomate, tá? Ela é uma cultura que ainda o pessoal tende a usar produtos não autorizados na cultura, não porque não tem alternativas, é que eram produtos liberados até pouco tempo, deixaram de ser liberados para a cultura de tomate, o pessoal tem isso na cultura e acaba utilizando. Então, em média, ali na coluna da direita, em verde, ali, está a média de ingredientes ativos que a gente encontra por amostra. Então, o tomate, nas 137 amostras que nós fizemos, a gente encontra, em média, 5,58 ingredientes ativos diferentes. E assim por diante, tá? E quais são os ingredientes que a gente mais encontra? Está ali na tabela do canto direito, ditiocarbamatos. Não há dados, é porque não foram encontrados resíduos de agrotóxicos. Em 30% das amostras a gente não encontra resíduos de agrotóxicos, de fenoconazol, carbendazim, que foi suspensa a comercialização, agora provavelmente vai ser banido do Brasil até o final do ano. O carbendazim é o quarto produto ingrediente ativo mais encontrado, então provavelmente para os próximos anos isso vai começar a diminuir. Tebuconazol, a gente começa a ver
quais são os ingredientes e tabular de uma forma também mais organizada esses dados para poder também tratar de políticas públicas. Então, nosso indicador geral de conformidade aponta que dessas 1.000 e poucas amostras que nós fizemos, mais de 90% delas são conformes, ou seja, apresentam ou não apresentam resíduos ou apresentam resíduos dentro dos padrões estabelecidos pela Anvisa. Tá? E como é que é subdividido esse indicador? Das amostras dos convencionais, 89% de conformidade, 11% de inconformidade. Das amostras de orgânico, 93% de conformidade, 7% de inconformidade. E aí, orgânico, a gente não analisa somente se extrapolou o limite ou se é produto não autorizado. Orgânico, basta ter a presença de resíduo de agrotóxico, que ele já é uma amostra inconforme, né? E além de analisar se ele é uma amostra conforme ou inconforme com relação à presença de produto, a gente também analisa a quantificação desse produto, se ele é um produto liberado ou não para a cultura, mesmo que não fosse orgânico. E do controle de investigação fiscal, que a gente faz direcionado, aponta para mais de 96% de conformidade. Então, isso trabalha o dado, o indicador geral de 90,1. Se nós formos ver o indicador do Programa Alimentos Sem Risco, nós trabalhávamos com algo em torno de 16%, 17% de inconformidade. Então, a gente já teve um ganho, e eu acho que muito desse ganho é um pouco essa questão que eu falei do começo, de o cara ter um problema e já ser acionado pelo órgão de fiscalização na sequência, tá? Mas também é consequência do trabalho de 10 anos que nós viemos, 10, 12 anos que nós viemos desenvolvendo em parceria tanto com o Ministério Público como com os outros órgãos, EPAG e todo mundo aí envolvido, trabalhando esse tipo de informação. E hoje, eu brinco que eu não me comparo mais com os outros estados ou com os dados gerais do país, porque os dados gerais do país apontam para inconformidades de 20%, 25%. Eu já começo a mirar os dados dos Estados Unidos, do Canadá, da União Europeia. Estados Unidos, para vocês verem, que todo poderoso dos Estados Unidos, é 7% de inconformidade nas amostras analisadas por eles lá. A União Europeia é 3,5% de inconformidade nas amostras analisadas lá. Então, por que não trabalhar a partir de agora para nós cada vez melhorarmos mais isso aqui? Outro ponto também que melhora muito esse indicador é a política de minor crops, né? Que acaba liberando princípios ativos para as culturas que tinham baixo suporte fitossanitário. Essa é uma política nacional e que tem efeito grande nesse indicador. Mas esse indicador, se tu começar a comparar com outros estados, tu vai ver que o de Santa Catarina é um dos melhores. E eu brinco com o pessoal aí da tinta na caneta, que agora a ideia, vocês têm que dar um jeito de vender essa informação. Então, quando a gente vai mostrar Santa Catarina para vender carne, vender o que seja aí para outros países, nós temos que falar que aqui a gente controla resíduos de agrotóxicos, que nós temos um programa efetivo de controle de resíduos de agrotóxicos e que esses cuidados a gente toma e que a sociedade catarinense é preocupada com isso. Porque isso demonstra, não que isso afete a produção de carne, mas isso demonstra um cuidado sanitário que nós temos com as nossas lavouras também, né? Do uso correto de produtos agrotóxicos. E a ideia é vender, começar a vender esse peixe também. Então, trazendo mais dados mais detalhados para vocês, de todos os ingredientes ativos que nós encontramos na amostra, 8,5% apresentam-se de forma irregular, 92% de forma regular, tá? Dos que se apresentam de forma regular, dos 92% que se apresentam de forma regular, 64% estavam em conformidade, ou seja, estavam com resíduo, mas estavam dentro da conformidade. E 35% estavam abaixo do limite de quantificação. O que é abaixo do limite de quantificação? Ele estava em índices tão baixos que o laboratório não consegue afirmar com 100% de certeza que aquele ingrediente ativo está presente na amostra, mas havia traços do ingrediente ativo. Então, a gente poderia desconsiderar isso aí, mas a gente deixa para fins de consumo de informação. E daqueles 8,5% de ingredientes ativos inconformes, que é a tabela de baixo agora ali, 47% estavam acima do LMR, 44% eram produtos não autorizados e 8% produtos proibidos de serem utilizados. Aqui já tem outra mudança de comportamento. Porque se nós formos comparar com os dados do PARA e outros programas estaduais aí, grande parte do problema estão relacionados a produtos não autorizados. E isso é 80%, 90%. E aqui em Santa Catarina, esse trabalho que já vem sendo executado há bom tempo,
faz com que o agricultor, pelo menos, já comece a ter uma consciência. Eu não posso usar produto não autorizado na cultura. E aí nós estamos tendo um problema um pouco diferente, que é extrapolar o limite. Ou seja, o agricultor não respeita o período de carência, erra na dosagem, que é um problema mais simples de resolver. Isso é assistência técnica, é educação, é ensinar o agricultor o que ele tem que fazer. Então, nosso problema já começa a ser outro. Não é mais discutir, cara, tu não pode usar produto não autorizado. Isso já está entrando na consciência dos nossos produtores, né? E para vocês verem um detalhe aqui, ó, como esses dados compilados e tabulados são importantes. Eu peguei aqui, fiz um filtro das amostras inconformes e os ingredientes ativos inconformes. Então, das amostras inconformes, o tomate é a cultura que mais apresentou em quantidade, não em proporção, tá? Mas em quantidade, mais amostras inconformes. Depois vem o pimentão, a rúcula, o pêssego e assim por diante. E se nós formos ver quais são os ingredientes ativos que estão sendo utilizados de forma irregular, se nós pegarmos acefato, metabidofós, carbendazim que vai ser banido e clorpirifós, isso já dá aí quase 60% das inconformidades estão relacionadas a esses 4 ingredientes ativos. Então, o que eu tenho que trabalhar são as principais culturas e os principais ingredientes ativos. E por que do acefato? Te lembra que eu falei que nós fizemos 340 fiscalizações? Porque o acefato, ele é um produto que é proibido de ser utilizado em tomate e pimentão de mesa, o tomate de mesa e o pimentão. Porém, ele tem recomendação para uso no tomate industrial, que é esse que vai para molho. Mas a restrição de uso não é por questões de eficiência agronômica, é por questões toxicológicas. A Anvisa proibiu, porque o tomate de mesa usa equipamentos de aplicação que expõem o aplicador ao acefato. E o tomate industrial é feito com trator gabinado, tudo isso, né? Então diminui o risco. Então ele é só liberado para isso. Metamidofós é uma molécula que depois que a planta metaboliza o acefato, ela transforma primeiro o acefato em metamidofós para depois ser banido, para depois ser eliminado o metamidofós da planta. Carbendazim é uma molécula que está sendo banida do país, está em discussão, foi suspensa a comercialização essa semana aí. E clorpirifós é outra molécula que só pode ser utilizado no tomate industrial e não no tomate de mesa. Então, o meu foco, será que eu tenho que focar talvez numa molécula que apareceu uma vez de forma irregular, ou eu tenho que focar como Estado nessas 5, 6 principais moléculas que estão dando problema e nas culturas que estão dando problemas, né? Então, o nosso trabalho hoje está muito focado. A gente começa a atirar de forma mais certeira, e esse é um trabalho de tabulação, de informações, receituário, tudo vai se somando para o desenvolvimento da política. Então, nossa ideia, o ano passado, nós fizemos essas fiscalizações preventivas, fizemos contato com os fabricantes para que eles tenham uma obrigação legal de fazer capacitações dos produtores, então eles estão vindo no estado de Santa Catarina fazer isso. Fizemos contato com a EPAGRE também para que nos seus trabalhos, quando eles se deparassem com situações, orientassem o agricultor na substituição dessas moléculas, tá? E eu tenho certeza que com o tempo nós vamos começar a reduzir o índice de inconformidade relacionado a esses ingredientes ativos nessas culturas. Se nós resolver o problema desses 4, 5 ingredientes ativos nessas culturas, a gente baixa nosso indicador tranquilo para 7, 6% de inconformidade. De tão concentrado que é os problemas nessas moléculas. Então, é só um dado que eu gostaria de trazer para vocês. A gente também, aqui eu já estou indo... Oi? Tem uma pergunta aqui, a Ana Cristina, uma dúvida, seria em relação à menção das normativas internacionais. Ao comparar os dados de Santa Catarina com outros países, você considera os LMRs, né, os limites estabelecidos pela Anvisa, ou pelas normativas internacionais? Isso é importante quando normativas internacionais forem mais restritivas que a Anvisa. Continua aqui ainda, tá? Como fica essa comparação em relação ao percentual inconforme, né? Se forem considerados NMRs mais restritivos que os praticados no Brasil? Não cheguei nesse nível de aprofundamento, mas a gente entende que o Brasil, seguindo o Códex Alimentários, que é uma norma internacional e amplamente aceita, normalmente os LMRs do Brasil seguem essa restrição, daria para se comparar. Eu peguei simplesmente, analisei os relatórios dos outros países, com base, não analisei quais eram os limites de cada ingrediente, eu teria que fazer isso individualmente para cada ingrediente ativo e para cada cultura, para poder comparar, e simplesmente trabalhei essa questão da comparação dos indicadores de inconformidade com os ingredientes ativos que eles têm.
Eu vou dar um exemplo. Num sentido, o Brasil é mais restritivo, tá? Por exemplo, a Europa não tem restrição de uso de produtos. Ela simplesmente diz, determinadas culturas não pode ter resíduo, mas não quer dizer que tu não pode utilizar um determinado produto numa cultura. Aqui no Brasil, é bem claro, se o produto não tiver autorização, tu não pode utilizar. Não importa o resíduo. E a Europa estabelece que pode utilizar desde que tu não me apresente resíduo de agrotóxico daquele, como eu não tenho LMR, tu pode utilizar se ficar zero, não tem problema. Então, em alguns pontos, nós somos até mais restritivos que eles. Como a gente segue o Códex Alimentares, eu tenho certeza que o Códex é padrão para praticamente o mundo inteiro, em grande parte dos LMRs estabelecidos, né? E eu acho que até ela me falando, é uma ideia, talvez seja estudar isso, mas é possível, sim, comparar os resíduos, os dados dos Estados Unidos, os dados da Europa, com os dados que a gente tem desenvolvido em Santa Catarina. O que eles fazem mais do que nós? Quantidade de amostras. E isso não dá nem para se comparar. A Europa, como um todo, faz muito mais amostras. Mas a ideia, na verdade, Santa Catarina é uma pecinha nesse quebra-cabeça. Todos os estados deveriam fazer 1.000, 1.200, São Paulo mais, Santa Catarina menos, conforme o tamanho da sua agricultura e do seu mercado consumidor, e tabular essas informações num amplo banco de dados dos órgãos federais. Isso eu já levei para a Anvisa. A Anvisa deveria ter seu programa e deveria trabalhar os dados dos estados para tabular de forma ampla isso aí. Agora, nem todo estado, e são contados nos dedos, os estados que executam algum tipo de programa, como é o estado de Santa Catarina. Tá? Dando continuidade aqui, e indo já praticamente para os últimos slides, a questão da educação sanitária. É um trabalho que a gente faz, a gente se dedica também, consome tempo bastante dos colegas, não é uma função, vamos dizer assim, uma competência quase que a principal da SIDASC, é controlar, fazer as coisas, mas a gente entende que a educação sanitária é uma forma de tu prevenir problemas, né? Então, nós temos um programa como o Sanitarista Júnior, que atua junto às escolas com crianças de 5ª a 8ª série, ele trabalha de forma horizontal, não só o assunto agrotóxico, trabalha toda a defesa agropecuária como um todo. O ano passado, a gente trabalhou com 53 escolas, 954 alunos, né? E, como eu falei, trabalha de forma transversal o assunto de defesa agropecuária. Nós implementamos também o sanitarista acadêmico, atualmente nós temos 10 universidades envolvidas, 20 cursos, mais de 2.500 alunos, também de forma transversal trata o assunto de defesa agropecuária junto a esses alunos. Nós vamos lançar agora num encontro que vai ter do Secop, do pessoal das cooperativas, no dia 16 e 17 de agosto, um curso da SIDASC sobre receituário agronômico, vai estar aberto a profissionais e estudantes do estado de Santa Catarina, que trata aí sim de forma mais aprofundada tudo aquilo que envolve o receituário agronômico. A ideia é fazer parcerias com o sistema cooperativista, com os estabelecimentos comerciais, para que obriguem os profissionais que trabalhem com emissão de receituários agronômicos, que são vinculados a esses estabelecimentos, a fazerem esse curso como forma de complemento da sua formação, tá? Como eu falei, nós temos o programa aplicador legal que nós vamos ter que estar envolvido, a SIDASC como forma de auditoria, tá? E outras ações que a gente faz, eu não consegui tabular os dados, mas palestras, reuniões, conversas com agricultores, tudo isso não deixa de ser educação sanitária, até a própria fiscalização, no dia a dia da fiscalização, a forma orientativa não deixa de ser educação sanitária. Então tem um peso, isso consome um tempo, mas a gente entende que é um trabalho fundamental para o bom andamento da defesa agropecuária no estado de Santa Catarina. Tá? Como eu falei, nós temos um grupo de legislação e estudo. Então, esse grupo, primeiramente, fez a revisão do decreto 3657, ela começou lá em 2013, 2014, finalizou em 2017. Depois esse grupo se reuniu novamente, fez algumas mudanças, propôs algumas mudanças pontuais no 1331. Essa mudança ocorreu no ano de 2020, com a promulgação do decreto 1037 de 2020, que altera o 1331. A ideia é que esse ano a gente faça mais umas pequenas mudanças no decreto, simplesmente para prever algumas coisas do aplicador legal, já que foi mudado o decreto federal, nós temos que adaptar e dizer as competências, algum regulamento básico que vai ter que ocorrer aqui no estado de Santa Catarina. E desde 2020 nós fizemos algumas resoluções de diretoria para normatizar. Vocês se lembram a questão que eu falei das amostras de abelha? Através das amostras das abelhas, que nós começamos lá com o Ministério Público e continuamos depois no nosso programa, nós emitimos o ano passado a resolução do Fipronil.
onde a gente proibiu a aplicação foliar de fipronil no estado de Santa Catarina em proteção aos nossos polinizadores. Então, hoje, fipronil só pode ser praticamente aplicado para o tratamento de semente, que é num ambiente controlado, não imputa muitos riscos aos aplicadores, ou então em forma de aplicação que tu aplica diretamente via esguicho no solo, que também não teria problema com relação aos aplicadores. Foi um processo de quase 3 anos de discussão com o setor produtivo, com os fabricantes, e no final a gente baixou a resolução. Alguns colegas de outros estados falaram que nós iríamos sofrer ações judiciais, mas o processo foi tão bem construído que até hoje, pelo menos, e não vai ter a partir de agora, nenhum fabricante ou nenhuma entidade entrou contra a SIDASC na justiça para contestar essa resolução que a gente baixou. A gente baixou resoluções padronizando a questão do receituário agronômico relativo ao seu número, isso porque os técnicos agrícolas saíram do sistema CONFEA-CREA e criaram mecanismos um pouco diferentes de emissão de receituário. Isso causou um transtorno para o nosso controle como órgão de Estado, então nós normatizamos isso através de uma resolução. Nós tivemos a resolução do clomazone, que é um problema também que nós temos aqui de deriva que ocorre no Estado, onde nós botamos o clomazone em reavaliação, então é uma reavaliação do cadastro. No final, nós conseguimos convencer os fabricantes de clomazone na formulação concentrada emulsionável, que é a formulação que dá problema, a retirarem os cadastros estaduais dos produtos agrotóxicos. E eles assumiram um compromisso que até 1º de março desse ano, até 31 de março desse ano, eles retirariam os cadastros estaduais e cumpriram com a sua palavra. Então, hoje, em Santa Catarina, não pode se utilizar clomazone na formulação concentrada emulsionável, pois ela trazia muitos problemas relacionados à deriva. Hoje só pode usar clomazone na formulação microencapsulada, que é uma tecnologia diferente que evita muito problema. Então, isso não deixa de ser uma revisão do cadastro. Nós também emitimos uma resolução com relação a obrigando o cadastro de produtos fitossanitários para a agricultura orgânica. A partir desse cadastro, então, todos aqueles produtos que a gente chama de tarja branca para a agricultura orgânica também vão passar pelo controle da SIDASC, pois eles são baseados na lei de agrotóxicos, então a gente se obrigou a fazer isso. Mas, paralelamente a isso, a gente está com uma proposta que as taxas de cadastro, essas coisas para produtos biológicos e produtos destinados à agricultura orgânica sejam meramente simbólicas, cobrar 100, 200 reais para ter um controle, né? Mas cobrar bem menos que os produtos agrotóxicos químicos. Nós temos pronto para sair a resolução dos prestadores de serviço e do tratamento industrial de sementes. Está faltando só aguardando o desenvolvimento da ferramenta tecnológica, que já está em processo final. Nós temos a questão que eu falei no começo, que a ideia é informatizar os dados sobre as devoluções de embalagens vazias. Isso vai carecer de uma resolução no Estado, então já começou. E também aquilo que eu falei dos cadastros dos usuários. Creio eu que a gente consiga, talvez, discutir isso para 2023, 2024. Então, esse grupo sempre está estudando, sempre está revisando as normas para poder estar trabalhando aprimoramentos no entendimento da legislação, né? Nós emitimos 3 notas técnicas desde 2018, a do carbendazim, dessa semana passada, orientando os comerciantes como proceder e os agricultores. Nós emitimos uma nota técnica dos molucicidas que estavam sendo desviados de uso, eram molucicidas para controle doméstico, para controle sanitário, domissanitário, eles estavam sendo desviados para uso na agricultura. A gente resolveu um problemão que estava ocorrendo no ano passado com relação a essa nota técnica. Nós emitimos também uma nota técnica com relação à capina química em perímetro urbano. Não sei se vocês se lembram, mas teve um deputado que apresentou um projeto de lei autorizando a capina química em perímetro urbano no estado de Santa Catarina. Então, nós emitimos uma nota técnica para dizer, tudo bem, a lei diz isso, mas não tem produto registrado, então continua valendo proibir ou liberar por lei, não faz diferença porque não tem produto registrado, basicamente é isso que nós dizemos nessa nota. E fizemos 5 comunicados desde 2020 sobre a questão dos lotes de agrotóxicos para orientar os comerciantes e fabricantes em relação aos lotes de agrotóxicos, pois houve uma mudança no decreto federal. 2 sobre o prazo de informações ao CIGEM, de envio de informações ao CIGEM. 1 sobre o uso do paraquat, o dicloreto de paraquat em posse do produtor rural, quando o paraquat estava sendo banido no país, então tinha uma época de transição ali, né? E depois também emitimos um comunicado sobre a própria proibição do paraquat, estabelecendo que paraquat não poderia ser mais utilizado no estado de Santa Catarina em alinhamento com o banimento dele nos órgãos federais.
Então, são trabalhos que às vezes não aparecem muito, né, mas isso demanda estudos, demanda conhecimento para estar fazendo. E como eu falei, indo para finalmente, praticamente, as ferramentas tecnológicas. Então, o CIGEM Agrotóxicos tem os módulos registro de empresa, cadastro, receituário, movimentação e origem. Teve no início lá, desde 2012, com um aporte de recursos do CREAS, o CREA aportou R$100 mil para o início desse programa. É claro que não foram suficientes para fazer tudo, mas o primeiro passo foi esse recurso do CREA. E desde lá a gente conseguiu muitas coisas. Então, as ferramentas de BIs que estão sendo desenvolvidas, já foram desenvolvidas mais de 10 ferramentas para uso interno e uso externo, então as pessoas podem acessar suas informações. A ideia é que para o final do ano a gente consiga também trazer, de certa forma, uma consulta pública sobre recomendação e uso de agrotóxicos no estado de Santa Catarina, para que vocês tenham, para a sociedade tenha acesso à informação, talvez não de forma tão detalhada, mas tenha informações à mão de forma simples para poder consultar. E o app Conecta da Cidasc, como eu falei, uma parceria com o Icasa, que está aportando recurso relativo a isso e atende todas as áreas da Cidasc, tá? Ele teve início em 2021, é para uso interno e externo, vai ter um grande ganho de produtividade e aperfeiçoa ainda mais o controle de dados. Por exemplo, o app Conecta vai permitir essa questão da devolução de embalagens vazias. A ideia é acabar com um bloco de papel que as agropecuárias emitem para um agricultor quando ele faz devolução de embalagem vazia, que ele use o app Conecta, que gera também um documento, um PDF, a partir de uma informação ele gera um PDF, que vai para o e-mail do agricultor, e ali seja emitido um recibo de devolução, que vem essa informação para a cidade, que vai essa informação para o agricultor, e vai ser o app Conecta que vai permitir isso. Então, a gente, com essas 3 ferramentas, tem um salto de qualidade muito grande e consegue tabular melhor essas informações. De forma bem simples, nós temos o E-Origem, que foi uma ideia que surgiu lá atrás para permitir a rastreabilidade de forma gratuita da porteira para dentro. Hoje nós temos 5.400 profissionais, e aqui foi um trabalho de desenvolvimento da equipe de TI da Cidasc, 5.400 produtores cadastrados do estado de Santa Catarina. Ele tem produtores em 279 dos 295 municípios. Mais de 25 mil códigos foram emitidos para 277 produtos. Então, está sendo utilizado para fazer rastreabilidade. Rastreabilidade, todo mundo sabe, é um elo importante, alguns mercados exigem, e ela serve para fazer a rastreabilidade inicial, ou seja, da porteira para dentro. Da porteira para fora tem que se utilizar ferramentas privadas, mas o Estado investiu recursos e está sendo utilizada essa ferramenta. Então, tudo isso, pessoal, e aí agora realmente pela terceira vez falando que eu estou indo para o encaminhamento, tudo isso, educação sanitária, processos administrativos, análise, tudo isso que é desenvolvido nesse ciclo aqui, basicamente é buscando o uso correto de agrotóxicos no nosso estado, uma sustentabilidade social, econômica e ambiental para o estado de Santa Catarina. Tá? E a Cidasc é só uma catraquinha nesse jogo todo. Então, tem a parte do controle que envolve o governo, a própria Alesc com as suas legislações, Cidasc, Ministério da Agricultura, Anvisa, IBAMA, MAPA, o próprio Ministério Público. Tem a pesquisa, ensino em entidades, EPAG, EBRAPEN, SEMAR, FAESC, FETAESC, universidades, OSESC, IMPEV e associações. E tem, talvez, o elo mais importante dessa cadeia toda, que são o setor produtivo, com seus produtores, com as suas cooperativas, comerciantes, fabricantes, distribuidores, varejo e consumidores, que geram riqueza, né, e que fazem todo, basicamente, o elo forte disso tudo funcionar. Então, a Cidasc é só uma pontinha, talvez importante, devido às suas competências legais previstas, mas é só uma pontinha nesse todo, né? Quando o Zucato fala do tamanho da equipe, essa equipe já... Aqui é uma foto antiga, já diminuiu uns 10 aí, uns 7, 8, tá? Então, tem menos hoje, infelizmente, chegou num momento crítico. Felizmente, tem um concurso à vista para repor um pouco disso. Foi um trabalho aí do antigo presidente da Cidasc, o Plínio, e agora com continuidade do Júnior, que conseguiu, junto ao governo do estado, a sensibilidade para nós fazermos um concurso público. Hoje nós temos 41 colegas somente na Cidasc, sendo que basicamente 30 estão em cargos de campo, ou seja, estão na ponta fazendo. O restante está como eu, em gestão, gerindo alguns departamentos, cedido para outros órgãos. O Mioto está como secretário da Agricultura também, faz parte dessa equipe. Então, a gente consegue fazer tudo isso, é claro, com todo o staff da Cidasc por trás, todas as pessoas, todos os funcionários da Cidasc,
com uma equipe de basicamente 40 fiscais. Quando vão repor 15, basicamente vai tapar alguns buracos. Nós temos regiões do estado hoje que não tem nenhum fiscal, são feitos trabalhos com colegas de outras regiões para tapar o rombo dessas regiões, mas basicamente é isso. Então, acho que eu falei mais de uma hora, né? Seria isso, muito obrigado e estou aberto aí. Tinha uma pergunta. Pode fazer, Zucato. Não, você passou por cima, né? Você disse lá no começo que a SIDASC fiscaliza, se necessário, penaliza, multa e o profissional. Uhum. E onde entra o CREA, que a missão de fiscalizar o exercício da profissão é do Conselho Profissional daquela modalidade. Essa é uma diferença importante. Mas tinha lá um convênio, antes de terminar, você podia dizer alguma coisa, como é que entra aí hoje o CREA dentro desse processo, que tinha um convênio, tinha até uma participação no CIGEM, uma parceria grande, hoje não existe mais ou está integrada dentro desse projeto todo que tu falou aí? Como eu falei ali, então, os primeiros passos foram dados através de recursos que a gente conseguiu junto ao CREA. Na época foram R$100 mil, né, Zucato, que o CREA aportou junto à SIDASC, e os primeiros passos foram dados, e isso foi feito em convênio. O CREA tem acesso a todas as informações de receituário hoje dos profissionais que são emitidos. Então, aquelas informações que eu falei, eles têm acesso, eles buscam informações para usar para fiscalização. Tá certo. Mas, basicamente, para o pessoal entender, como o Raul Zucato falou, o CREA fiscaliza o exercício profissional. Então, o que ele faz? Esse profissional pode ou não emitir receita? Esse profissional está ou não agindo eticamente? Basicamente, o que o CREA faz é isso, né, Zucato? Dizer se um profissional pode ou não trabalhar com a emissão de receitas, isso vale para o CFTA também agora, e se esse profissional, no seu dia a dia, está agindo eticamente. O que a SIDASC faz? A SIDASC controla o receituário, a emissão do receituário agronômico. Então, tudo aquilo que envolve a emissão do receituário agronômico, as regras de emissão, as obrigações, a SIDASC controla. É claro que uma ação da SIDASC em cima de um diagnóstico mentiroso não para na SIDASC. Isso também é mandado cópia do processo para o CREA, que pode ou não instaurar um processo ético contra aquele profissional por mentir, né? E aí tem as consequências, sanções públicas, banimento, suspensão, tudo que é de acordo com a situação que é encontrada. Mas hoje é uma soma, né? Então o CREA, SIDASC e hoje também o CFTA é uma soma de trabalho. Mas basicamente o que o CREA faz é isso. Você manda o teu cadastro, quer dizer, o teu cadastro aí de todos esses engenheiros, enfim, o cadastro que a SIDASC tem, o CREA tem acesso a hora que ele quiser. Tem. Está previsto no convênio. Tem um convênio, aquele convênio que está hoje vigente, que bom. Eu acho que é uma coisa boa, avançou, né? Eu lembro que na época não, era uma confusão danada, eu acho que o convênio veio esclarecer e deu um dinheirinho também, pouco, mas deu. Não, naquela época, R$100 mil foi isso. Se não fosse aquilo lá, eu acho que nós estávamos bem mais atrasados. Foi bastante dinheiro na época. Então, parabéns, hein? Coisa, tá? Basicamente seria isso. Era isso. Boa disposição, hein? Meus parabéns. Tu sabe que eu represento aqui no Fórum dos Agrotóxicos a federação, a FEAGRO, né? Sim. Por delegação da diretoria, então eu estou aqui. E quando eu vi que a missão de vocês é primar pelo uso correto dos agrotóxicos, pela qualidade, preservar, enfim, praticamente a mensagem básica da cidade está bem em cima do que nós defendemos como entidade de classe. Parabéns. Matheus, primeiramente, muito obrigado pela explanação, né? Acho que foi bem esclarecedora. Não sei se era isso que vocês queriam, Alexandre, mas... Eu acho que, eu penso na realidade, né, que você trouxe uma parte, né, como falta muita coisa ainda para se esclarecer, aí a gente vai com o tempo fazendo isso, que não é só a SIDASC que tem, que atua nessa área, né. Aqui a gente tinha umas perguntas, o Mário já respondeu, se eu não me engano, aqui no chat, né, tem alguns agradecimentos, o pessoal ali, você pode ver, estão agradecendo. O Mário é outro dessa equipe aqui que hoje está também na Secretaria da Agricultura, então é mais um que saiu dessa equipe da foto aqui que está hoje, age, mas não diretamente no campo, né? Essa foto tem 10% do que tinha antigamente, né? Eu brinco, Zucato, que o ano de 2000, se eu não me engano, foi no ano de 2021,
Dois colegas nossos, infelizmente, vieram a falecer. Teve problema com câncer e outro tinha uma doença degenerativa. Mas a gente brinca que esses dois colegas faleceram nos levou praticamente 7% da capacidade operacional da cidade. E a gente é uma situação tão crítica, a gente não consegue repor esse pessoal, porque a gente não tem cadastro de reserva. Então, o concurso agora, ele vem como um alívio para a situação crítica que a gente nos encontra. Vai sanar todos os problemas? Não vai sanar. E vocês têm que entender outra coisa. Essa turma aqui, ó, faz defesa vegetal, fiscalização de sementes, provavelmente vai fazer fiscalização de fertilizantes, tudo dividido, trabalhando diuturnamente para fazer isso aí. Então, eu não sei como é que o poder público não vê a importância da cidade botando gente lá. É uma vergonha cá para nós. Desculpe a minha... Eu estou indignado porque eu estou há 20 anos brigando por isso. Mas felizmente saiu. O importante é ter o cadastro de reserva. Eu acho que aí vai da nossa capacidade de convencimento para colocar mais colegas. Né? Ajuda bastante. Então, muito obrigado. Tá? Os agradecimentos que a gente coloca aqui, acho que são poucos pelo trabalho que você tem, né? E pelo trabalho que você teve de fazer essa apresentação. Deixa eu ver aqui, não, só estão os agradecimentos, né? Então, vou dar terminado agora, tá? Agradeço mesmo a atenção de todos, principalmente a participação de vocês aqui no fórum, tá? E vamos contar para a próxima, convidá-los para a próxima também, para o próximo colóquio, tá? Alexandre, tirou a fotografia ou não? Não tirei. Isso é questão da Adriane, né? Não se preocupa que eu tiro depois um print ali do vídeo, aí eu pego até um momento melhor. Vamos divulgar, gente. Porque Mateus, se eu tiro aqui correndo, aí sai todo mundo com a cara meio torta, meio... Adriana, ou então pode fazer agora, se quiser. Se você tirar a apresentação, né? Deixa de compartilhar aí, eu tiro uma agora. Aí o pessoal liga a câmera aí. Não sei se você tem mais alguma coisa, Adriana. Não, na verdade, também só agradecer. Avisar para o Matheus que os agradecimentos não são só esses que estão chegando aqui pelo chat, aqui no meu WhatsApp também, olha, um monte de gente falando que foi muito legal, que está muito completo. Me surpreendeu, acho que até você já tinha dado indícios que seria assim, né, pelo trabalho que você falou que deu a apresentação, então foi bem completa mesmo. E o pessoal está pedindo muito se pode disponibilizar a apresentação, né? Pode. A apresentação é pública, não tem esconder nada. Perfeito. E para quem também... Adriane? Depois eu te mando, aí tu pode compartilhar com os colegas do fórum. Isso. E a apresentação também vai ficar gravada e fica disponível lá no YouTube do fórum. Então, para quem ainda não segue lá, eu tô parecendo aqueles YouTubers, né? Vai lá, segue lá, dá uma curtida. Tá bom? Obrigada, gente. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Tudo de bom. Obrigado, Matheus, mais uma vez.